Salve, salve, galera ligada no Bora Pra Resenha. Hoje é especial demais, muito especial. Mas antes de apresentar a nossa convidada, que já tá na tela pra você, que é a maravilhosa Adriana Spinelli, uma referência pra muitos, vou já agradecer aqui a presença da Lohane Lima, que tá aqui com a gente. Importante demais no novo cenário do jornalismo, uma referência pra gente também. Tá substituindo o Fuscaldi. Lohane, obrigado. Que responsabilidade, eu não tenho nem roupa pra isso, pra substituir o Fuscaldi. Eu que agradeço, meninos, o convite de vocês, de participar. Fazia tempo que eu queria vir aqui, que eu queria conhecer, e num dia extremamente especial, porque já tive a oportunidade de dizer pra ela várias vezes, pessoalmente, e repito aqui, vou chorar, hein? como a Adriana Spinelli é uma referência pra muitas de nós, sempre extremamente carismática, além de tudo, né? Porque de profissionalismo a gente não precisa nem falar, mas a Adriana faz parte, com certeza, aí da história de muita gente que quis trilhar o caminho no jornalismo também. Marcão! Muito obrigado às duas por estarem aqui hoje, é muito importante pra gente. A gente tem feito muita entrevista com homem, a gente combina, gente, vamos chamar a Adriana, vamos chamar a Lohane, vamos chamar mais meninas para participarem com a gente, porque às vezes a agenda não bate, às vezes fica difícil, chamar atletas também. E se for do nosso programa, hoje é o número 62 ou 63, deve ter sido 50 e tantos com homens. Então, a gente estava precisando de ter vocês aqui, esse puxão de orelha que a gente toma aí, a gente está começando a pagar. Vamos começar uma nova era. Exatamente, é isso mesmo, começar uma nova era, porque a gente faz essa meia-culpa de 90% dos convidados aqui são homens, e temos que mudar isso, e estamos começando em dose dupla, ótimo. Um abraço para Dimário e para a Nina, que estiveram aqui com a gente também. Karina Pereira, aqui junto com a gente. Mas assim, é muito importante ter vocês aqui e muito obrigado pela presença das duas. E assim, eu vou pegar da palavra do Lohane também para falar que eu já também falei para ela que é uma referência para mim dentro do jornalismo, trabalhando diariamente com ela na Cidade do Galo, quando eu era a repórter da Globo. Então assim, já tive essa oportunidade, mas agora é a hora da gente bater papo e conhecer um pouco mais da história dessa grande referência do jornalismo mineiro e brasileiro. Isso. Dri, conta pra gente como que começou começou a paixão pelo jornalismo. Bom, primeiro, obrigada, né, gente? Obrigada pelos elogios. Não mereço tanto. Merece. Nada, muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a você. Obrigada a todo mundo que tem um carinho muito grande comigo. Realmente, eu tenho uma carreira já longa, né? Vou fazer 35 anos de jornalismo, mas me sinto a cada desafio, a cada vez. Eu gosto tanto do jornalismo, que é como se eu estivesse começando a minha carreira sempre. Então, muito obrigado pelo convite e por essa gentileza toda de vocês comigo. Feito isso, o jornalismo, eu nasci jornalista, né? Isso aí é uma coisa que não tem jeito. Então, eu daqui a pouco vou mostrar algumas relíquias aqui para vocês. Eu sempre gostei muito, eu nasci já escrevendo, acho que eu não sei, naquele tempo, né, quando eu era mais mocinha, a gente começava, não sei se era com 6, 7 anos, e eu logo já comecei muito escrevendo, gostava de fazer diários, e minha mãe guardou tudo isso, minha mãe me estimulou muito a isso. Minha mãe era dona de casa, professora, mas ela percebeu isso, sabe? Então é muito legal, porque ela guardou meus diários, eu comecei escrevendo diários, depois eu comecei acompanhando os jornais, ou grandes eventos, e aí eu fazia minhas coberturas paralelas, logo eu escrevia à mão, fazia tudo, e minha mãe percebeu, depois ela me deu uma máquina de escrever, que naquela época era dificílimo, era caríssimo, então minha mãe percebeu e me deu, e aí eu começava, para lá em casa era como se fosse uma redação. Então eu sempre escrevi, sempre tive esse dom de jornalista. Na minha casa não teve aquele papo assim, o que a Adriana vai ser? Eu não sei. Era tudo tão comum esse meu comportamento de gostar de jornal, de ver, de ler jornal. Eu gostava de ler jornal. Meu tio comprava o Globo, Jornal do Brasil, e levava para mim. Então, que todo mundo já falava, Adriana vai fazer jornalismo. Adriana vai fazer jornalismo, que dia? Então, foi um comportamento muito natural. E eu sempre, desde jovem, eu ia escrevendo, né? Escrevendo não só meus diários, que era cada fofoca dos meus vizinhos lá, que é quem. Essas eu não posso contar, mas também casos, né? Eu fazia coberturas paralelas. Eu fiz a cobertura do Papa no Brasil, né? Em 1980. 1980. Aqui na Praça do
Papa Eu aqui em Belo fiz, Horizonte? eu acompanho tudo pela televisão. Não, eu fiz a cobertura total. De Todas onde- as capitais que ele passou. Recife, Porto Alegre, São Paulo. Eu fui acompanhando tudo. Eu via e fazia a minha cobertura. Eu te mostrei ali, né? Você pode pegar para você ler algumas aí? Tomar cuidado para não não desmontar aqui, porque eu fui achar aqui os negócios. Tem também meio... o trecho das Olimpíadas, né? Eu Olimpíadas de fiz, 80. então aqui, esse a do trecho aí. Papa, ó, tá aqui. Eu não sei se dá Cuidado para aí. mostrar aqui. Então, eu fazia, já datilografava, eu já fiz, não sei se aqui dá para mostrar. Dá né? para mostrar aqui nessa câmera Aqui, ó, eu já fazia a cobertura, então, aqui, ó, o Papa João Paulo II em BH, eu fui fazendo o Papa João Paulo II do Rio de Janeiro, aí eu falava, o Papa João Paulo II, saindo de Belo Horizonte, dirigiu-se para o Rio de Janeiro. Chegou ao Rio, já cansada, e aqui eu fiz toda a cobertura, então, do Papa. Isso você mostrava na escola, apresentava Mostrava para alguém, ninguém, eu era estou pra você, coisa mostrando sua. Uhum. pela primeira vez, publicamente, Sim. aqui. Que legal, honra pra gente. Nunca mostrei esses meus, a não ser para a família. A família adora se reunir, minha irmã, e gosta de ficar lendo lembranças. Lendo e rindo, né? Porque lá em casa os textos são algumas coisas assim, meio complicadas, né? Mas a família Na adora. parte do diário ali. A né? do diário, então, é sensacional. Então, tem dia que reúne a família e fala aqui, ó, Olimpíada de 80. A Olimpíada de 80. Então, a minha família adora. Fala, Adriana, pega o diário lá pra gente ler algumas coisinhas suas. E aí eu vou lendo, porque a gente passa, né? Feriado passado em Camargos, no rancho do pai da Adriana Dias. Aí eu contava tudo que a gente fazia. A Adriana era uma amiga minha, que hoje mora em Brasília. Enfim, então eu nunca mostrei para ninguém. Porque, na verdade, eu quero até... Minha mãe guardou todos esses diários, todos esses materiais, né? Tem outros aqui, algumas coisas, novelas. Essa é sensacional. hein? Passada a fase de diários e de coberturas, eu achei que estava pouco para mim. E aí eu comecei a escrever poesias, porque a pessoa já tinha, né? Então aqui estão com a arte, a minha irmã é artista plástica, Mirella Spinelli, tem até nas redes sociais, né? Ela ilustra livros infantis e também faz muita coisa, enfim. E eu achava um desaforo ela desenhar muito bem, já ganhava prêmio desde menina, e eu me achava assim, escritora, né? Então eu comecei a fase escrevendo, olha meus desenhos. A minha irmã fala, coitada, ia passar fome. E olha o título, né? Caras e Bocas. Original, vocês não acham que eu iria? E eu não sou satisfeito, porque os textos... Tem um texto para minha irmãninha. Minha irmã já não é uma criança, já não vive só de esperança. Lendo e estudando é seu jeito de agir. Gosta sempre da noite e de sair por aí. E aí eu vou entregando a turma. E aí eu escrevi uma carta. Eu achei que eu já estava num ponto tão alto de intelecto, tão nobre, que eu escrevi uma carta para o Carlos Drummond de Andrade para ele revisar minhas poesias. Isso com quantos anos? Isso aqui... 78, estava com 13. Né? Estava com 13 anos. Já no auge da carreira de escritora. Não, eu já estava na fase de... Por favor, Dri, leia a carta que você escreveu ao Carlos Drummond de Andrade. A dura que ela dá no Carlos Drummond de Andrade. Então vamos lá. Excelentíssimo senhor Carlos Drummond de Andrade, solicito esta carta, você vê que é um texto muito bom, né? Para lhe pedir um favor. Pretendo ser escritora como Vossa Excelência, mas se o senhor permitisse, eu queria que o senhor desse uma olhada nessas pequenas poesias que eu fiz. Sou de Minas, tenho apenas 12 anos, que eu fiz agora em outubro. Como presente, eu gostaria que o senhor lesse e desse uma opinião sincera. Será que dá agora... O senhor... Como é que é? Se o senhor gostar, fale depressa, ou melhor, mande uma resposta rápida. Será que dá para o senhor me responder? Mesmo que não goste, responda. Mando-te poucas poesias para o senhor ler. Agora, eu tenho que me despedir, pois eu escrevo muitas peças de teatro e livros, poesias, e eu então despeço, agradecendo muito de sua admiradora Adriana Spinelli. Minha mãe... Por favor, a minha mãe não enviou a carta para o Carlos Drummond, porque ela disse que achou que foi muito assim, meio, sei lá, pesada, e minha mãe guardou a muito carta. Incisiva com e a gente até hoje fala, mãe, devia ter mandado. Eu tenho certeza que ele iria responder de uma forma divertida, mas as poesias. E foi assim que começou a amizade dele com a Adélia Prado, né? Foi mandando cartas. A Adélia Prado mandou cartas para ele. Graças a Deus, senão ele ia me matar, né, cara? Que aí... Então Escreva Depressa foi maravilhoso. Escreva Depressa. Escreva e depressa, por favor. E eu estou ocupada, eu não posso não, porque eu sou uma grande escritora. E passada essa fase, a última que eu vou mostrar aqui, que eu também nunca mostrei para vocês, eu veio a época do cinema catástrofe, né?
Tubarão, Terremoto. Terremoto, Inferno na Torre. Inferno na Torre. Como eu Avião, sou de São João del Rei, então, a autora muito esperta, quem é a Glória Pérez, eu escrevi, então, Ferrovia. A história de um casal que pega um trem, eu não lembro, eu tenho que ler isso aqui. E olha os desenhos, gente, coitada da minha mãe, pelo amor de Deus. Isso é bom demais. E aí o trem descarrila. E aí o casal, eu não sei o que acontece, depois eu conto para vocês. Isso, a segunda parte. Porque eu não sei nem se eu terminei essa obra de arte, mas eu vou ler. E eu ainda tinha audácia de guardar os originais, porque achava assim que eu ia ser tão fera de escritora, famosa, que eu falava assim, eu vou guardar os originais. A minha mãe me deu a máquina, eu batia, eu guardava tudo em pastas, e um barato que minha mãe guardou tudo, né? Dri, mas isso aí tem que virar alguma coisa. Não, pode. Eu tenho muitos disso em casa. Tem tá? que fazer algo, né, Lô? Eu tenho uma novela que chama Casa dos Bonecos, essa eu encenei, inclusive. Eu tenho uma que chama Carlos Alberto. Mas nenhuma eu lembro o que era a história. Eu tenho que sentar para eu mesmo ler e ver o que aconteceu. A gente já pode entrar aqui também, né, nessa onda. A gente já pega a nossa parte também, já começa a negociar com a Netflix. E aí já vê se a gente consegue lançar aí a Ferrovia, pelo menos. Né? Eu estava pensando nisso, é você dialogando com você mesmo com 12 anos. Dá um negócio interessante, você vai conversar com você mesmo o diário é bom. O diário todo dia, assim, eu fui dormir, fui ver Super Manuela, que era uma novela, se não me engano, com a Marília Pera. Treino de handball, eu contava tudo também. Eu treinava pra burro, eu fui campeã, 3 vezes campeã. Hoje a turma faz isso no Twitter, né? Nas redes sociais, no Instagram, coloca o dia a dia ali, você fazendo precursor disso. Ô, gente, aqui, ó, só que era... Você era o Twitter. Eu era o Twitter do povo. Instagram, a gente fez tudo em foto. Pra quem se acostumou a te ver tanto na cobertura esportiva, né, Adriana? Você mostra pra gente que você gosta muito de outras coisas de cultura e de televisão, principalmente, porque ela não mostrou aqui, mas tem fotos que ela guarda de alguns artistas, atores, até ficou lá? Não, vou mostrar. A turma aí, Adriana, é noveleira? Você é noveleira? Noveleira até não poder mais, amo. Não sei que dia que vai passar o podcast, mas estou agarrada, vocês dois me tiraram do Pantanal. No final, gente, eu trouxe algumas coisas, né? Essa era a Adri de qual idade? Essa aí que fazia esses álbuns bonitinhos, eu acho que mesmo. tudo fase de 12, 13 anos, né? Eu já aqui, ó, 1979. Faz as contas aí. 13 anos. Deixa eu ver aqui. 13, 14. Aqui, então, eu já botava aqui os gatos, Limídios, né? Limídios. Aí aqui já tinha os atores que eu achava bonito, né? Os nomes que eu já lá, tudo recortadinho, com os nomes, John Travolta, Jorge Fernando, Lauro Corona, e Andrew Steves, Paulo Figueiredo, enfim. E aqui vai, mas aqui tem a galera. Meio, Paul Newman, Robert Redford, Alain Delon, esses aqui eram da minha irmã. Minha irmã era apaixonada, tinha uns casais, mas aí eu vi os filmes com ela, né? Eu sempre gostei muito de cinema, né? Também de teatro. Então, aqui meus álbuns. E tem um especial. Um especial, porque eu sempre fui sempre fui fã do Tony Ramos. Isso é incrível. É incrível então, esse eu álbum. tenho tudo aqui do Tony Ramos em todas as novelas. Ó, em Pai Herói, 1979. Aí tem o Tony Ramos. Peraí, eu vou virar para vocês aqui, porque eu também estou vendo isso. Aí tem Em Baila Comigo. Então, deixa eu ver, já está desmontando, gente. Então, aqui eu tenho o álbum, aqui, ó, com as coisas do Tony Ramos. Isso era de revista contigo, amiga? Tudo. Recortava das revistas, né? Fatos e fotos. Fazia montagem, fazia o álbum, né? Isso aqui eu comprava cartolina, eu mesmo escrevi. E ficava de noite fazendo os meus álbuns. Nunca encontrei o Tony Ramos na vida, nunca tive a oportunidade de entrevistar. Mas tá achando será que agora ele vai... Pois é, será que agora ele vai... Tony Ramos, ajuda, Adri. Aí, Tony, é uma grande fã que você tem aí, Tony. Você não conheceu até hoje? Tá perdendo, inclusive. Tony Ramos tá perdendo essa oportunidade aí. Exatamente. Vamos fazer chegar no Tony Ramos. Então, mas eu acho que de tudo isso fica que eu nasci uma comunicadora, né? Sim. Então eu sou noveleira, eu amo. Preocupada com televisão. Gostava de televisão. Gosto ainda de cinema, gosto de ir ao cinema. Vou ao cinema sozinha. Às vezes meu marido também. quer ir. Eu nem ligo, eu falo com ele, hoje vou ao cinema, vou não sei o quê, depois eu volto, ou me pega, ou vou com amiga. E você não vê o filme sozinho em casa, no sofá, às vezes? Por que não ir ao cinema tudo, sozinho? eu estou nem aí. Então
eu gosto muito de comunicação, Sim. né? De rádio também. Ouço rádio para tudo quanto é jeito que vocês não têm noção. Eu boto rádio de noite, de madrugada, e põe fone, né? Para não incomodar ninguém. E ouço rádio de tudo quanto é lugar. Rádio que ninguém ouve. Eu gosto de ouvir. Aí eu conto no outro dia lá em casa. Cara, ontem achei uma rádio do Acre, ele estava falando. Aí eu falei, mãe, o que você estava ouvindo na rádio do Acre? Ah, rapaz, mas tinha um programa. Às vezes até programa ruim. E eu falo, não, mas eu gosto de ouvir, eu estava ouvindo. Então, assim, eu sou comunicadora mesmo, né? De fato, eu tenho essa paixão mesmo pela comunicação. Como que foi a entrada na televisão, especificamente na TV? Qual foi a primeira TV? Como que foi? Não, eu comecei na rádio, na antiga Rádio Capital, que sempre... Eu estudei na PUC, fui formada, né, pela PUC. E meus professores, Maria Líbia... deu aula também. Maria Líbia, foi minha grande amiga. Nossa, eu vou esquecer, ela vai me matar, me chama só de Macarone agora, que era diretora lá do curso de comunicação. Meu Deus, esqueci o nome dela, me perdoa. Sandra Freitas? Sandra Freitas, graças a Deus. Sandra, desculpa. Macarone. Elas vão chamar de Macarone. Ela falava isso comigo também, você acredita? Então, Algo assim de italiano, buona gente. O Macastone, né? Então, na faculdade, eles já me orientaram. Falaram, começa a fazer rádio, que você vai aprendendo a linguagem e tal, vai se comportar nas coletivas, e depois você pula para a televisão para preocupar mais com o TESA TV e a imagem e tal. Então, eu fui para a Rádio Capital, batendo na porta, eu não sei se você sabe, mas meu marido estudou comigo na faculdade, meu colega de faculdade. Nós começamos a namorar no segundo período de faculdade. Casamos e estamos juntos até hoje, graças a Deus. E temos 2 filhos, que é o Paulo Sérgio Jardim. Hoje ele é gerente de jornalismo da Rádio América, mas também já trabalhou na Globo, na Band, na Alterosa, tem uma carreira também longa aí de experiência. Mas, enfim, nós nos conhecemos lá. E eu pensei um dia, eu falei com ele, antes de formar a gente, eu sempre, né, mais para frente, eu falei, nós temos que pensar, já ver onde nós vamos fazer estágio e tal. Aí nós listamos várias rádios, e aí eu morava aqui em Santa Efigênia, e a gente falou, não, a Rádio Capital era aqui na Contorno, exatamente, com a Afonso Pena, né? Ele falou assim, vamos começar por ali, que é mais perto. Na primeira que nós chegamos, o cara contratou a gente. E aí eu fiquei já no estágio no rádio. Quando eu estava no rádio, eu fiquei 11 meses só na Rádio Capital. Eu já sempre me entrosando então, com o pessoal da televisão, nas coletivas, conversando. E um belo dia teve uma vaga na Manchete. Nossa, agora foda você lembrar os nomes. Devia ter treinado antes para vir aqui, né? Esqueci. O problema é que o PC, gente, vocês têm que convidar ele para vir junto, que é o meu marido. Que ele vai te lembrando. Aí ele fica dali, vai soprando. Fulano, tá. Bom, enfim, aí eu fui convidada para fazer um teste na TV Manchete. E quando eu fiz o teste na TV Manchete, assim, numa terça, aí eu já passei, aí já falaram comigo, era o Wiki e a Gilovic, né? O Wiki, então eu falei assim, aí ele falou, você passou, tá muito bem, a gente vai te lapidar, dar uma melhorada, mas beleza. Falei, quando que eu começo? Eu falei, na quinta. E aí, então eu já pulei rápido para a Manchete, e na Manchete foi minha grande escola, porque lá eu tive Eneida, e uma gama de gente aqui que, se eu falar, eu prefiro até não falar, porque realmente todos os editores, eles foram me orientando, falando. Você trabalhou com o Baldoni lá, Eugênio Baldoni. Eugênio, maravilhoso. Toda aquela turma toda, Arthur Almeida. O Elton Flávio? O Elton também. Lembrou de gente boa aí. São 2 amigos nossos que nós perdemos recentemente. Lembrou de 3 amigos, né? 3 pessoas que trabalharam junto com a gente. O Elton, especial, Marina próximo da Rivers, gente. o Wiki, o Elton Arthur. Nossa, muita gente. E aí eu comecei ali, na Manchete. E da Manchete, o Lauro Diniz me chamou para a Globo. E aí é onde eu vou para o esporte, que aí você... Outra história. É outra história. A gente tem a oportunidade de ouvir essas outras histórias. E é uma história, inclusive, que muita gente tem essa curiosidade, porque como você já começa o papo falando de cinema, de novela, do entretenimento, da cultura, como que então chega esse caminho para o esporte? Já era um desejo, mesmo que mínimo? Nunca. Eu sempre fui uma atleta. Também. Goleira. E atleta. Goleira de handebol desse tamanho. E fera. Não fui 3, não. Eu fui 6 vezes campeã em São João del Rei. Eu já mostrei para vocês ali 3 medalhas, porque eu não achei as outras, porque eu estou tendo que mexer, viu, gente? É assim, né? A gente tem que ir fuçando as coisas para ir achando. Então eu gostava muito. Eu jogava vôlei.
Eu jogava vôlei. Tutuquinha, mas eu ia e eu... 1,61 m. A gente vai ficando velho, vai diminuindo, né? Agora eu acho que eu já estou 1,60 m, 59, por aí. Então eu sempre gostei de esporte. Isso era. Sempre joguei futebol. Naquele tempo não se usava. Então eu, nascida e criada em São João del Rei, muitos vizinhos, muita gente, homem, jogavam bola e eu ia para a parada e jogava muito bem. E apanhava, mas jogava, e naquele tempo, lamentavelmente, te rotulava assim, né? Adriana Maria Homem. Eu lembro disso, isso me doía. Mas fui tocando à frente, mas nunca quis ser atleta nem nada. Eu gostava, eu ficava muito chateada, isso ofende, né? Pô, eu queria jogar bola. Mas sempre joguei, nunca deixei isso me afetar, não, embora me magoasse, óbvio. Mas sempre joguei. E que ser jornalista, mas o esporte mesmo, ser jornalista esportivo, nunca passou na minha cabeça. Nunca passou na minha cabeça. Quando eu estava na Globo, já fazendo Jornal Nacional, já com a carreira um pouco mais consolidada, a Olga Curado, que era uma editora que veio do Rio, a Globo teve uma grande reviravolta aqui, uma mudança administrativa, saiu Lauro Diniz, saíram 80% dos funcionários da Globo, e eu sobrevivi nessa leva, eu e PC. PC também já trabalhava lá. E a Olga um dia, e eu continuando, fazendo Jornal Nacional e tal. Só que as pessoas vão convivendo com a gente, né? Com as pessoas e tal. E um dia a Olga me chamou na sala dela, quando chamava na sala da Olga, meu filho, da Olga, era para ser demitido. Quando me chamou, eu falei, agora sou eu, né? E quando eu fui, ela então me chamou rapidamente e ela aí só falou, olha, a partir de quinta-feira, isso era uma segunda, o Fernando Sasso, grande Fernando Sasso, né, que é um dos maiores narradores que esse país já teve, jornalista, não só de Minas e do Brasil, o Sasso vai se aposentar e eu quero que você que vai apresentar o esporte. Agora você imagina, ela me botou para fazer esporte, para apresentar, que eu nunca tinha apresentado, e para substituir o Fernando Sasso. Pouca coisa, eu quase caí da cadeira, né? Pouquinha coisa, né? Aí eu falei, Olga, que isso? Mas ela não deu muita trela, não. Eu falei, eu nunca entrei no estúdio, nunca fiz isso. E ela só respondeu secamente. Eu nunca soube andar até dar os primeiros passos. Aí eu falei, eita. Levantei, ela falou, pode sair. Foi assim. Aí eu levantei, saí, abri a porta de novo, falei, Olga, e se não der certo? Ela só abaixou o óculos dela e falou assim, rua, minha filha, rua. Minha filha, eu aprendi em 2 tempos o negócio que você nem vê. Aí eu aí fui, fiquei muito assustada e comecei a aprender. A mexer que tem aquele negócio do futebol, que agora eu também já perdi por aí, que eu não tinha a menor noção de nada. Aí nós estamos falando de que ano, Adriana? Que você aí já foi é pro 94, 95, por aí. Você chegou com ele na mão? Eu cheguei com ele na mão. Deixei na minha mochila. Você vai ter que pegar, coitado. Eu aí começo. Aí o PC senta comigo, meu marido, que ele sempre foi. O PC estava na geral ou no esporte? O PC estava na geral. Ele era chefe de reportagem. Ele não foi repórter. Não, agora vai ter que passar por aqui. Hoje vocês não reparam, não, porque aqui é resenha. Licença, gente. Vocês dão licença aí que eu só vou achar as coisinhas aqui. Isso, pronto, achou. Que bom que achou. Daqui a pouco trazem a mudança. E aí eu não conhecia nada de esporte, aí o PC fala comigo, não, eu acho que pode ser uma boa para você, porque você gosta muito de fazer matéria. A Olga tem razão. Você ficar fazendo matéria de morte, economia, acidente, tal, você é uma pessoa muito alegre, muito comunicativa e tal. Pô, vai para o esporte. Na época não tinha mulher no esporte. Essa é uma importante sacada da Olga. Não tinha mulher no esporte, tinha muito poucas. Tinha Em BH a Dimara fazia. A Dimara, mas na Globo tinha... Na Globo tinha... A Isabela Scalabrini fazia no Rio. Só que mas no Rio, ela tinha feito no Rio. Aqui a gente tinha... ela é geral. Ela tinha feito no Rio. Tinha, isso. meu Deus do céu. Tinha Dimara na Band. Não, fazia Fabíola Andrade? Antes de mim, gente. Um exercício de memória. Na Globo? Na Globo. Na Globo. Sônia ela fazia Mineiro? antes de mim. Não, ela é mais velha que eu, depois. gente. Não. Vou ter que... A senhora vai se mostrar sozinha futebol? Não, nunca fez, não. Nossa, eu tô vendo ela aqui. Nossa, Pode gente. parar, não, para editar? Não, a gente vai... Aí eu não vou lembrar. Deixa eu perguntar para o PC o que ele vai lembrar. Você pode ligar para ele. Liga para ele. Põe o PC ao vivo aí. Vou ligar. Põe no Viva Voz. Vou ligar. O Dudu falou com a filhinha dele. Eu vi o Dudu falando. falou com a filha dele. Bom, então não tinha tantas mulheres, né? Vamos ser mais... E aí eu fiz o teste. Eu sei quem é. É a... Cara, não tá aqui no meu... Nossa, eu tô vendo ela, que falta de respeito, você vai me perdoar. Com L no ela vai me matar. Com L?
Nossa, virou um Bom, grande, enquanto a gente vai grande exercício de lembrar... memória aqui, né? Nossa, não tem nada com ela. Bom, aí o PC vai me fazer esse mapinha aqui, ó, que são me apresentando os campos de futebol, As formações. As formações. 4-3-3, 4-2-4, 4-4-2. Então ele faz, eu não sabia escrevendo nada de futebol. o que é o cabeça de área, o que é o Literalmente. volante. Ele dando fez isso aqui, ó. Fazendo os campinhos. Isso eu também nunca mostrei para ninguém. Achei na pandemia que eu estava fazendo uma geral lá em casa. Moral pra e aí gente, mais uma vez. Isso aqui o PC. Nem ele viu ainda, eu achei para trazer aqui. Ele viu um dia rapidamente, eu falei, PC, eu achei aqui em casa. E aí fiz. Enfim. Aí vamos ver, o PC não atende. Aí. Eita, gente. Mas daqui a pouco ele dá o Em retorno. algum Deixa o momento- telefone É perto. uma Aí. menina de olho claro, olho verde, uma lourinha. Que vergonha. Cara, eu tô aqui na palma do lado. Lembrei totalmente também. Me liga urgente. Me liga urgente. Ele O rosto dela atende. tá aqui desenhado. Eu acho que eu lembrei dela, daqui a pouco a gente lembra. Mas Nossa, aí uma continuou. vergonha, uma Como vergonha. que foi pro estúdio a primeira vez? Como que foi o Não, freio eu na quero, posso barriga? ir embora desse programa? Eu não quero saber nada. Não, eu tenho que falar com o PC. Vai batendo papo aí, gente. Depois eu vou Não, lembrando a gente tá curioso agora. Eu também tô tentando reforçar a cabeça aqui para lembrar quem é essa... Liliane. Não é, Vamos não. tentar dar um Google aqui, então. Enquanto... Vamos lá, Esporte vamos do lá. GE. Esporte, GE, Minas. Minas. Gente, ela é minha amiga do Facebook. Ela é... Aí eu digo isso aí, gente. Vai ficar muito Não, feio. vai o papo bom é assim. Ela é vai a ficar resenha, rindo, ela vai ficar lá, olhando e brincando. rindo. Meu Deus. Não, Quem fazia a esporte? Vânia Tussi não. Vânia né? Tussi! Não, Vânia! mas eu tô pensando outra. Eu tô pensando... Vânia Tussi. Vânia Tussi! Mil perdões, pelo amor de Deus. É eu que estou velha. É a minha idade. Mas pelo amor de Nossa Senhora. Mil desculpas, Vânia Tussi. Valeu demais. Mas tem uma outra também. Ah, Não, conversa. Vamos tocar. Vamos lá, vamos continuar. não! Pronto, agora eu vou continuar, cara. Pois Vânia, lembra. desculpa. Mas o problema sou eu, né? É a idade que a gente vai ficando mais velha, assim, vai esquecendo dos negócios. Mas aí como Mas- que foi esse primeiro momento? Bom, aí ir onde pro que a gente tava estúdio? mesmo? A gente tava indo pro estúdio. E você ser a primeira, assim, uma das pioneiras. Na verdade, a esporte da Globo, primeira, assim. no sentido assim, que a Vânia, ela já apresentava um quadro, algumas notícias e tal. Mas quando essa reformulação era o seguinte, o Globo Esporte tinha 4 minutos local e tinha, assim, 15, 20 minutos nacional fechado lá. rede. E aí a Globo resolve inverter e fazer o piloto aqui em Minas, de passar 4 minutos só ou 5 de rede e a programação toda é local. Aí, para fazer o teste, a Olga fala, vamos tentar com a Adriana, porque ela é uma pessoa bem alegre, espojar. Minas é um mercado muito tradicional, se Minas não aceitar, dá-nos tudo. Entra, velho, fica à vontade. Aí, e eu já achei que era o PC, eu falei, me liga urgente, mas para você ver como é que... Tá meio Ah, cara, o barrigudinho aí. me liga urgente é foda, né? Porque Não, mas presta atenção. Não, mas não liga, não. Você pode não morrer. sei, mas aconteceu alguma Olha coisa aqui, na rua. pra você ver como é que ele é, viu? Depois você vai apanhar em casa. Não, eu do jeito que eu sou filho de mãe assustado, eu recebo uma mensagem, me liga urgente, fudeu, morreu alguém. Eu Nossa, também não consigo pegou lidar, fogo não. dentro do carro e Ele tá nem preso. eu sou liga desesperado lá. demais. Pra eu retornar uma ligação é só se for me liga me urgente, se liga inscrever urgente, também. Ele não retorno, liga, não vê. É capaz de eu chegar em casa hoje, mais tarde, tal, e falar com ele. Você viu aí que eu pedi pra você me ligar urgente? Ele vai falar, não vi não. Tô vendo agora. O que foi? Aí vai falar. Bom, mas enfim. E aí foi fazer esse teste. Então, eles me chamam para eu fazer essa experiência. E aí a gente começa com o Globo Esporte. Então, quando eu falo, né, eu acho que a segunda mulher no Brasil, que aí já tem o pessoal do Rio. Que a Isabela eu fiz o apresentou, piloto. A Isabela também fazia programas e matérias, mas ter um programa Globo Esporte mesmo, fui eu aqui, e aí no Rio começa, aí eles vão fazendo aí, porque dá certo. E aí a gente começa a fazer o programa, que era o Campeonato Mineiro, edição especial, sim, eu lembro. em 95, em 96. 97 também E tem. aí a coisa, 97, e aí vai deslanchando, e aí vai dar certo. E a gente muda uma grande linguagem também, né? Porque até então o esporte era só nas 4 linhas, era só matéria, fulano tá na banheira, tá não sei o quê, tem pedido, e a gente começa a fazer matéria, que hoje é o que se faz, que é a mais matéria humana, fora de campo, mostrar o jogador, contar histórias, família, torcida, Torcedor curiosidades. chegando, torcedor com uniforme O engraçado, coisa torcedor, engraçada. uma história emocionante. Naquela época
não se fazia matéria assim. Só se fazia matéria. Então, eu brinco com meus filhos, que são jornalistas também. Sim, maravilhosos. Rapaz, se eu tivesse na época de vocês, eu ia ter 1 trilhão de seguidores, porque você, ó, eu ia pegar vocês muito fácil. Mas naquela época não tinha. Então, a gente começa com essa nova linguagem do esporte, né? Com essa nova foco do esporte. E eu nunca gostei, nunca fiz matéria de jogo, de tal. Eu vou lembrar o Dudu, que eu vou emendar também uma história boa. Eu fui cobrir o primeiro jogo do Cruzeiro no Mineirão, e aí o PC falou comigo, leva radinho, porque radinho é ótimo. E eu falava, minha Nossa Senhora, eu não sei nem quem é quem, como é que vai ser isso? Minha primeira matéria, aí o PC falou comigo, não, leva o radinho e você vai copiando lance a lance com o que a Tatiana vai falando. Depois você vê com o cinegrafista, se ele tem esses lances e tal, e você fecha o E era quem? Você lembra? Alípio? Não vou lembrar, não. Não faz, não. Eu não lembrei a Vânia, eu vou lembrar quem era. Vamos seguir. Por favor. Vamos seguir. Aí, minha filha, eu sei que... E aí eu não sei por que carga d'água, eu não sabia andar direito na coisa. Eu fui lá para as cabines, e aí eu bati na cabine, eu abri, estava vazio, estava só um senhor com a cabeça branquinha, sabe? Falei, eu vou ficar do lado desse velho aqui, ele vai me passar esse cara. Falei, dá licença, o senhor tá bom? Eu olhou para mim com aquela cara lá. O senhor incomoda eu assistir o jogo aqui? É a primeira vez que eu estou fazendo a matéria. E eu, nossa senhora, o senhor tem a cara de quem entende desse jogo? Ele, pode entrar. Entrei, fechei, e o cinegrafista foi lá para baixo para fazer matéria. Aí eu tô, pô, desgraça, tá impedido, você tá impedido? Gente, sabe quem era o velhinho? Quem era esse tio? Era o Enio Andrade. O técnico do Cruzeiro. Ele devia estar suspenso e estava lá em cima. Ele estava suspenso, estava em cima. Ele era mal-humorado. Ele ficava na cabine sozinho. E eu entrei, depois ele ficou até amigo meu, com tanta... Aí, ele, quando acabou, eu falava assim... Aí ele falou, você é de onde? Eu falei, da Globo. Ele, coloca aí que foi roubado. Eu falei, vou colocar que o senhor está entendido. Aí tal, não sei o quê. Aí ele não falou que era um Andrade. E eu aí fiz o VT, com a orientação dele, fiz um VTzaço, sabe? E tal. Aí, no outro dia, o PC me perguntou, quem que te ajudou? Eu falei, cara, tinha um velhinho lá, muito... Aí o PC, não fala isso, Adriana. Pelo amor de Nossa Senhora, você não fala que era esse cara aqui. Aí eu falei, era ele! Era o técnico! Muito estressado. Você sabe, a gente enfia o pé dentro do balde. Depois eu encontrava com ele adorava. Aí ele ria. Mas sempre muito... Aí ele ficava assim, já aprendeu quem eu sou? Eu falei, o senhor já, mas o resto aí não sei ninguém. Você sabe que a gente recebe muito jogador aqui e só para te falar que 10 entre 10 que jogaram com o Enio falam assim que o melhor treinador que eles tiveram na carreira foi seu Enio Andrade. Né? Todo mundo que trabalhou com ele fala o melhor treinador que eu já tive. Ele me tratava sempre muito bem. Eu teve uma vez, que logo depois disso, que ele riu, eu fui fazer uma passagem. Passagem é quando o repórter aparece, né? Tá o cinegrafista e tal. E o time estava treinando lá pro lado de lá. E eu fui gravar uma passagem, ficar em pé, corta, né? Que eu ia ficar em pé, porque eu gosto de encenar. E aí eu fiquei em pé e o cinegrafista. Só que eu fiquei, a linha está aqui do campo, eu entrei dentro do campo, mas um passo só. Eles estavam treinando lá no outro gol. Daí a pouco ele apitou, e eu gravei minha passagem umas 2 vezes, mas errei. Ele veio, eu não estou vendo não. Eu falei, vamos gravando. Daí a pouco, quando eu cheguei, eu falei, algum problema? Ele, não, pode ir, fica à vontade. Mas eu estava dentro do campo, né? Com um palmo só, ele treinando lá. Quando eu comecei a falar, ele passou entre eu e o cinegrafista. Aí eu, que é isso, Enio? Aí comecei. Ele, pode ficar à vontade. Aí eu falei, bom, distraiu, né? Aí eu continuei. Porque é isso? Aí ele foi, passou. Aí eu falei, o que houve? Ele falou assim, a senhora está dentro do meu espaço de trabalho. É o que eu estou fazendo com a senhora, para a senhora ver que eu estou no seu agora, para você ver se é bom. Você imagina? Errado ele não está. Aí eu falei, o senhor está achando ruim disso? Você não tem mais problema lá dentro do campo não para resolver? Esse time está muito bom, né? Tá ganhando de todo mundo. Está muito bom para o senhor vir aqui. Aí ele ria, você acredita? Aí eu botei o pé assim para dentro do campo, para fora do campo. Falei, agora eu posso gravar? Ele falou, agora pode. Eu falei, então o senhor vai treinar? Porque deixa que aqui é comigo. Aí eu gravei a passagem, e ele foi lá e continuou a coisa. Então, ele era assim, mas sempre muito fechadão, né? Sim, ele não era a simpatia em pessoa, não, mas era um amor de pessoa, sempre me tratou muito bem. Um cara especial mesmo, né? Assim, a turma que veio aqui já, que trabalhou com ele no Cruzeiro, sempre fala muito bem dele. E pra gente também, né? A gente que só acompanhava, né, Marcão, assistindo os jogos, a gente também tem ele com muito respeito. Depois me perguntou, aprendeu aí? Eu falei, aprendi, o senhor tá vendo a matéria? Tô, acho que você melhorou. Eu falei, então tá bom. Tô no caminho. Adriano, nós lembramos aqui de algumas mulheres que foram, como você, pioneiras, assim, do jornalismo esportivo, né?
que foram exemplo, não só para nós, mas para a gente que tem Claro. é um tempo que a gente tem escutado muito hoje, que representatividade, né, Lohana? Que Sim. você se espelhou nela, com certeza. A gente viu outro dia umas meninas negras vendo uma sereia negra num desenho animado, que Sim, foi muito bacana marcante, que foi muito demais, emocionante, elas sentindo aquilo. Você tem identificar. consciência de que você foi essa sereia negra para um monte de menina Não. você pensa Não, nisso? Você se nunca vê assim? pensei. Quando vejo a Lohana, eu fico muito feliz, evidentemente. Outras pessoas já falaram isso comigo, mas nunca tive nem tenho ainda essa consciência. Por quê? Eu vou te explicar. Porque eu sempre fui uma mulher empoderada sem saber o que era isso. Eu sempre fui de muita personalidade, eu sempre fui muito segura, eu sempre, estou te falando que eu jogava futebol, eles me xingavam, eu ia e jogava de novo, eu jogava bolinha de gude, eu adoro atirar, tinha, como é que chama? Bodoque, Estilingue. Meu pai me deu uma espingarda de chumbinho, então eu adorava atirar e fazer tiro-alvo, eu ficava ali em casa. Eu sempre fui assim, muito para frente, sabe? Aprendi a dirigir com 15 anos. Meu pai era italianão, muito severo, muito rigoroso. E aí eu quando quis aprender a dirigir, ele então virou para mim, para aprender a dirigir tem que saber as coisas do carro. Então tem que entender um pouquinho de mecânica e tem que saber trocar pneu. Eu falei, então me ensina. E aí ele falou, então pega o macaco. E a primeira coisa, antes de eu dirigir, eu aprendi a trocar pneu, sozinha. Aí eu olhava e falei, pai, me ajuda. Ele, não, você não quer dirigir? Aprende. Como é que você vai parar, né? Se precisar. E aí eu fui com 15 anos, né? Fiquei 3 horas, troquei o pneu. Ele falou, agora eu vou te ensinar a dirigir. E eu aprendi rapidamente a dirigir. Uma coisa impressionante, parecia que eu já... Então eu sempre fui esse tipo de mulher mais para frente ou fora dos padrões da casinha, né? Uma mulher dirigir, trocar pneu, jogar bola, sem ter a menor consciência de nada disso. Então, isso tudo para mim, esse movimento, eu ir para o esporte, eu sempre foi muito normal, foi muito natural. Eu não faço pensando nisso. Eu não faço, agora isso aqui vai ser legal, o que vai ser isso e tal. Então eu brinco, né? Que eu estou com os cabelinhos já ficando branco, a idade vai chegando, graças a Deus, com muito orgulho. Sim. Então eu falo em casa para os meus filhos, para a minha família, eu falei, vocês aguardem que ainda vou virar uma velha esperta, ainda vou inventar alguma coisa. Eles falam, não, a gente não tem a menor dúvida, eu não posso ficar tranquilo. Falou assim, eu ainda vou pensar algum tempo para eu fazer aí, para quando eu parar de fazer jornalismo, eu vou fazer não sei o que. Eles me ficam, não, mãe, pelo amor de Deus, fica quieta. Então eu nunca tive, entendeu? Essa preocupação. É natural, né? Tudo muito natural, o processo que vai. Vocês usaram, acho que vocês foram muito felizes nesse exemplo da sereia negra, né? Porque quando eu assisti a Adriana, eu até perguntei pra ela que a questão de data mesmo, só pra poder recordar, ela me disse que Alterosa Esporte foi entre 2000 e 2004, que é a primeira lembrança mesmo que eu tenho de assistir. Você tinha quantos a anos? Adriana. Vai, joga na minha cara. 4 anos. Não, eu também não tô tão jovem assim, não. Em 32, não, né? em 2000 eu tinha 10. Eu 10? tava na 4ª série. Dá Bom, eu já estava na minha 3ª emissora, 4ª. Deu uma melhorada, deu uma amenizada, né? E o curioso é isso, porque ali entre 10 e 14 anos eu não tinha noção de o que era uma matéria boa, o que é jornalismo, o que está sendo feito dessa maneira extremamente profissional com a noção que eu tenho hoje. Mas eu via a Adriana ter desenvoltura, carisma, e eu olhava para aquilo e falava, Obrigada. eu gosto tanto de futebol, e eu gostava tanto de futebol, eu não sabia que eu ia querer ser jornalista, mas eu sabia que eu queria estar onde a Adriana estava, do jeito que a Adriana estava. Eu olhava, vou chorar, de tô verdade, ficando- não é pra fazer média. Ai, que Eu bonitinho, olhava para obrigada. aquilo e Nossa, falava, eu olhava Nossa, para aquilo e falava assim, para. eu acho que mentalmente, assim, eu pensava, eu não sei o que é isso, mas eu quero fazer isso. Eu quero ser desse Se arrependeu? jeito. Não. Mas eu nunca Graças a consegui Deus. ser tão carismática. Ah, assim. que isso, Assim, imagina, a Adriana, imagina. ela sempre teve uma facilidade de transitar, que é algo que me Exatamente. impressiona, porque pra ela ainda foi pior do que pra mim, porque em 2011, quando eu comecei, Muito tinham pior muito mesmo. poucas. Mas na Isso época mesmo. da Adriana não tinha Quase ninguém. ninguém. Então, e eu via essa facilidade dela que anos depois, quando a coisa já tinha melhorado um pouquinho, eu não conseguia ter. E eu pensava, nossa, e a Adriana... Não, transitar não só, né? Tinha dia que eu estava lá no CT, seja Atlético, Cruzeiro do América, mas principalmente Atlético Cruzeiro, né, que cobre mais, tinha dia que eu ficava contando, só de curiosidade. Aí tinha dia que eu contava 24, 27 homens, e só eu, às vezes eu, Edmara, ou eu... E a Ellen, né? A Ellen também eu peguei, a Ellen Cristina, né? Do Estado de Estado de Minas. Então, assim,
quando tinha duas, era muito, né? Tinha a Ludmilla Sá também, que às vezes a já estava no Ludmilla- treino. A Ludmilla já é um pouquinho da minha época, Isso. a Kellen também. Aí eu olhava pra A Kellen. Ludmilla pra Ludmilla, elas já vão vindo com a gente. Mas Isso. assim, a gente contava 20, 24, 20. Teve um dia que eu falei acho que foi com a Kelly que eu falei. A Valesca também. Sim, que A a Valesca também. Tava no Hoje em Amorim. Dia, Isso. foi nas colegas de A voo há muito Valesca tempo. também, É. bem mais nova que eu. Beijo pra Valesca. Mas ela também, a Valesca, né, Valesca? A gente ficava lá nos treinos. Sim. E a gente. Então, 20 e tantos homens, e eu de mulher. Nunca tive problema de nada, assim, de coisa grave. É lógico que sempre tem uma coisinha ou outra, uma brincadeirinha e tal, mas eu nunca nem dei trela para isso, nem coisa. Nem com o jogador, nem com o dirigente, nem com torcida, nem com os companheiros jornalistas, mas sempre me firmando muito e tal. É claro que uma coisa ou outra tem. Eu tive uns 2 casos, assim, até com o jogador um pouquinho mais sério, mais assim, nada também, que a gente resolveu lá na hora. De pronto, grosseria, acabou. de falta de O respeito. Miller, uma vez, me respondeu muito mal. Aí o Procópio adora essa história. Procópio. Procopão. O Cardoso, ele era o técnico também do Cruzeiro, e eu fui fazer uma entrevista com o Miller, e o Miller me destratou assim, vou responder porra nenhuma, não sei o que, saiu, rapaz. Então, assim, não foi uma coisa assim, porque ele falou, para-me. Eu tenho a impressão que se tivesse outro homem tivesse feito a mesma pergunta, porque antigamente não tinha esse negócio de sei coletiva, não. não. Não sei Eu aí não. passei, fui fazer uma pergunta, ele falou, vou responder porra nenhuma. Os caras são muito machos, E saiu. como é. O Procópio foi lá, chamou ele, eu não estou sabendo de nada não. Fiquei lá na minha, chamou lá na sala, deu uma dura nele, que daí a pouco o Procópio veio e falou assim, eu quero te pedir desculpa, como treinador aqui, como homem, como não sei o quê. O Procópio adora isso, ele mesmo fala. E não se trata num jornalista assim, ninguém que está trabalhando, e o Miller vai te pedir desculpa. Eu falei, não precisa não. O negócio foi crescendo, sabe? Aí vindo todo mundo, o que foi? Eu falei, não, ele me respondeu ali, não, mas gente, quem sabe ele está... E o Procópio, não, senhora, eu vi. Ele estava atrás de mim, eu não vi. Ele foi, aí o Miller veio, me pediu desculpa, eu queria te pedir desculpa, eu te distratei. Eu falei, não, tá tudo bem, imagina, tá desculpado. Então, assim, eu tive essa e uma outra uma coisinha assim, enfim, mas coisa assim, sabe, que nada de... E no resto, óbvio que a gente sabe que tem o desrespeito, eu acho que hoje tem até mais de respeito, né? Eu não estou conseguindo entender. Eu acho que o grande lance, Adriana, é que sempre perguntam pra gente sobre machismo, esperando grandes casos e grandes acontecimentos pra gente contar. E o negócio é que são as pequenas coisas do dia a dia mesmo. O balde pinga, aí pinga um dia, pinga outro, vai pingando, vai pingando. Aí um dia você também, às vezes, pegou no seu dia ruim, você respondeu de volta, e aí vira um grande evento, às vezes. Mas né? eu acho que hoje tem até mais, sabe? Eu não tive. O fato de eu não ter tido grandes problemas não significa que não existam. Exatamente. A gente tem companheiros, colegas de trabalho que tem casos abjetos, horrendos, que a gente sabe das histórias. Então, assim, é muito complicado isso mesmo. Eu, particularmente, talvez pelo meu jeito, ou por eu ter começado, não sei. Então, as coisas foram um pouco leves para mim. O que não tira o caso que a gente sabe, né, que tem, e a gente está sempre... É o que eu falo, a gente está sempre falando, né? Quando a Mariana, minha filha, entrou também para o esporte, começou, aí eu falei, meu Deus, lá vai eu de novo, tudo de novo, oh meu Deus do céu. Mas é isso, né? A luta é diária, né? Só porque você tocou no assunto da Mariana, conta rapidinho pra gente, por que no DNA dessa família todo mundo é jornalista? Que o Pedro eu vou também. contar publicamente uma história, porque assim, eu sou jornalista, o Paulo César é jornalista. Esse então, é jornalista. Pai burro, mãe burro, gerou 2 burros. Essa é o DNA, ué. Mentira, eu tenho muito orgulho, tô Mas sou brincando. obrigado a concordar. Podia ter sido médico, Pedro. Não sei. Pedro, Pedro, eu trabalhei com ele, é um menino assim de extrema capacidade, Muito de um bom. carinho, de uma dedicação com o que pega. A mãe vai sair. Não, ele é vai me pegando lá em cima. Ele é uma gracinha. muito bom. Eles são Teve muito até bons, um vídeo, eu mandei um vídeo para ele acho que foi aniversário, alguma coisa, a formatura dele. Eu mandei um vídeo falando e desabafei, falei da família de vocês todos, Legal, de todo mundo, que vocês são Não, sensacionais. eu acho, obrigada. E a Mariana tá brilhando aí pro mundo todo ver, né? Tá agora no momento da Inglaterra. Eu não vou entrar em detalhe de nome, não, tá? Porque a gente não tá evitando esse tipo de polêmica, ainda mais agora. Mas favor. a Mariana tweetou outro dia que ia fazer uma viagem e não ia poder votar no primeiro turno. E aí um gaiato falou com ela no Twitter, isentona. Ela respondeu na hora, isentona é meus ovos. Foi bom pra caralho. Acho que ela... Então, ela tem Tamo muito, junto, Mariana. A Mariana tem muito de você, né? Assim, quando eu vejo o jeito dela, é claro, eu acho ainda você mais
expansiva, que tem mais desenvoltura ainda do que ela. Eu costumo brincar, eu falo com ela, que eu sou a raiz, né? Falo, você já é um clonezinho. Isso, então... Mas ela é muito não, boa, muito ela está boa. conquistando um espaço dela, óbvio Pedro. que eu tenho muito orgulho, mas não tem explicação esse negócio do DNA, né? Eu sou jornalista, marido de jornalista, quantos casais são jornalistas e não têm os filhos jornalistas. Eles sempre demonstraram poucas intenções. Eles me surpreenderam, inclusive, quando foram fazer jornalismo. A minha é o Paulo César. Eles sempre conviveram com o nosso dia a dia, de ficar falando na hora do almoço, tal, com colegas, todos jornalistas, né? Almoçando em casa, churrasco, aniversário, festa na Globo, festa na Alterosa. Então eles sempre tiveram esse métier, isso é óbvio que então eles cresceram muito familiarizados com os termos, né? Gravei uma passagem, tem que pegar o color bar, tem que fazer o stand-up. Então, os meninos estão fazendo estágio desde os 7 anos de idade, cara. Os meninos fazendo estágio em casa. A gente chegava em casa, cara, fui fazer um povo fala muito divertido. Então eles foram acostumados com esse ambiente, né? Ouvindo essas coisas. Depois eles foram dando pequenos sinais, mas que nunca a gente, só depois. Tem um vídeo da Mariana e do Pedro sensacional, que é eles na Rede Minas. Ela acho que estava com 10 anos e o Pedro com 7, que a Rede Minas, o PC trabalhava lá, e quis fazer uma matéria de turismo na Gruta da Lapinha e pede para os meninos apresentarem a Gruta da Lapinha. E é o vídeo mais sensacional que tem, vocês procuram no meu YouTube, tem no YouTube. A Mariana tweetou esse vídeo outro dia. Ela ia, abre falando, oi, eu sou a Mariana, eu tenho 10 anos. Aí o Pedro falou, oi, eu sou o Pedro, e foi alguém acompanhando eles, e eles vão apresentando, eles vão fazendo entrevista, eles vão contando o circuito inteiro. Então, quando eu vi esse vídeo, falei, cara, vocês têm o maior jeito para coisa. Passou. O Pedro uma vez fez um trabalho no colégio e ele pegou a câmera e aí eu dei uns toques, ele gravou muito bem. Eu aí falei com ele, leva jeito para cinegrafista. Mariana fez um trabalho também no terceiro ano no colégio. Então eles deram pequenos sinais assim, mas pronto, a gente largava a mão para lá. Mas ambos tiveram a mesma história. A Mariana, quando foi fazer o Enem, nós nunca perguntamos o que ia fazer, nós nunca questionamos, nós nunca falamos nada. E eu lembro direitinho, eu estava deitado no sofá, ela chegou e falou, mãe, acabei de fazer inscrição para o Enem. Falei, E você fez para quê? Ela falou assim, eu vou te falar, mas se eu não quiser, e eu fizer um ano, tal, eu quiser largar, eu posso? Eu falei, claro, sempre pode. Quando você estiver formada, você pode largar, né? Tem que fazer o que gosta. E ela falou, eu fiz para jornalismo. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mas você está fazendo por você, né? Não, eu estou, mas se eu não gostar... E aí deu no que deu. O Pedro fez a mesma coisa. Fez a inscrição, me chamou, e aí já viu que a irmã deu golpe, deu certo. Ele foi e falou a mesma coisa. Mãe, eu fiz a inscrição para o Enem. Para quê? Jornalismo. Mas não sei se eu vou querer, não. Posso largar se eu não quiser? Eu falei, claro. E fez, e também está satisfeitíssimo e tal. Então, assim, nunca houve aquela coisa legal, os meninos vão ser jornalistas. Então, foram pequenos sinais que eles deram, convivendo com a gente, e nós ficamos tão surpresos quanto todos, quando a gente foi vendo a desenvoltura e o trabalho deles crescendo, né? Tanto do Pedro quanto da Mariana. Se o Biriba prestasse vestibular, ele aparecia não, jornalista. E a Fiona também, né? Ninguém fala da Fiona, são meus cachorros, tá, gente? É porque a Mariana compartilha a Mariana tanto o Biriba. Puxa-saca do Biriba, eu fico com ódio. Eu filmo e gravo todo dia Fiona, mas ninguém dá bola pra Fiona, tá? Ô, Adriano, conta um pouquinho, então, das suas passagens em outras emissoras, né? Muita gente te lembra de você ali da Globo, tá? Você contou desse primeiro momento, mas depois teve... Você já falou da Manchete, falou um pouco da Globo. Tem Alterosa também. Tem Alterosa, foi sensacional. Aqui... Que o Dudu falou aqui outro dia, e eu tô ouvindo. Eu falei, desgrita, e ele não falou. Me citou que eu fiz uma pergunta para alguém. Mas nós trabalhamos, eu e o Jacinto Salviano, nos áureos tempos, quando a bancada era o Neuber, o Toledo. Dudu Toledo e Neuber. E eu e o Jacinto Salviano, como repórter, dando suporte para eles. Dudu, eu vou te perdoar porque eu te amo de coração, você sabe disso. Mas era isso que eu ia te falar, eu ia usar esse termo, dos áureos tempos, porque foi a época clássica do Alterosa. Audiência. Nós chegamos da 23 a 12. A verdade é que vocês ganharam da Globo, assim, era praticamente todo dia.
E é muito difícil, gente. É muito difícil ganhar da Globo. E naquele tempo, Naquele tempo era muito mais. Porque não tinha internet, não tinha... Você Então, ganhava assim, na marra, era na audiência. ganhava era na mão, você não tinha controle remoto para virar. E era um negócio que as brincadeiras, que os quadros alteraram esporte, aquela que a gente escutava na rua, a gente ia jogar bola e todo mundo, gol de ouro, você fazia um golaço aí gritando. Gol contra, gol de ouro. Gol contra era meus erros de gravação. Clássico. Então, assim, todo mundo via o programa na época e todo mundo lembra de você nessa época também. Como é que foi você participar desse grande clássico da TV Mineira? Eu adorei, porque eu quando ganhei o Pedro, eu já estava querendo sair da Globo. Fiquei 10 anos na Globo. Fui muito feliz, tive grandes oportunidades. Ir para o esporte foi a melhor coisa do mundo. Tanto é que quando a Olga sai e entra a Nereide Beirão, quando ela volta, a Nereide me chama e pergunta, olha, soube que você foi para o esporte, meio obrigada e tal, quer voltar para o Jornal Nacional? E eu de pé junto falei, não, Nereide, pelo amor de Deus, me deixa quietinho no esporte, que eu realmente me encontrei no esporte. Porque no esporte você faz matéria, né? Ganhou, perdeu, empatou. Pronto, né? Eu pegava pesado, eu pegava acidente, crime, peguei aquela onda de sequestro, aquela onda que era terrível, a gente ficava fazendo plantão na casa das famílias, ficava na rua, velho. Da menina Miriam, você pegou esse... Porra, peguei essa Miriam, não nem falar disso, muito amiga, Miriam Brandão, da Jocélia Brandão, encontro, falo com ela. Eu passei o Natal na porta da casa deles, né, quando a menina foi executada de uma forma, não vamos nem falar, quem quiser depois. Eu só perguntei. E a Jocélia me chamou para entrar, para rezar uma Ave Maria e comer, tomar uma água, comer um pão, porque a gente passava o plantão na porta deles. Então eu peguei coisa muito pesada, muito pesada. Um beijo para a Jocélia, que é, né, uma mulher de fibra. Guerreira, e está aí na Guerreira até hoje. Nossa senhora, não fala. Enfim, então era muito difícil. Quando eu vou para o esporte, cara, o esporte a Olga tinha razão, né? O feeling dela era danado. O esporte é alegria, né, é bom humor, é o comportamento, é contar histórias, é tudo que eu gosto, né? É tudo que eu já gostava de contar história desde lá dos vizinhos. Então, foi sensacional, eu não quis voltar. Mas aí eu estava na Globo, eu já achei que na Globo já tinha chegado no teto. Eu falei, bom, e agora? Eu não fazia Esporte Espetacular, fazia Globo Esporte, fazia Bom Dia. Eu só não fiz Globo Repórter na Globo. Fazia o Globo Rural, que eu amava. Ninguém gostava de fazer Globo Rural lá na Globo. E aí, quando sobrava a matéria, eu falava, eu quero, pode me dar. E eu ia para a roça, ia muito com o meu time, Milton Alves, um grande cinegrafista. Teve o Alipe, teve vários Chiquinho, todos eles, o Alipe, enfim, o Zé Maria, mas o Milton foi mais, que trabalhou mais comigo. Então, eu falava, Milton, vamos fazer matéria de leite, bom despacho. Nossa, a gente ia, passava 2, 3, 4 dias nas fazendas, eu adorava isso. Então eu fui tocando bar, mas eu achei que chegou. Eu falei, eu não vou mais daqui, eu não tenho. Já apresentava, já fazia as matérias, já fazia o Jornal Nacional, porque na época também o Jornal Nacional era o seguinte, para você fazer o Jornal Nacional, você tinha que ser aprovado pelo Rio de Janeiro, a gente mandava as fitas para lá, aí você ganhava mais, era um status. Hoje todos tem a mesma, mas naquela época não era assim. Hoje eu acho que o justo é isso mesmo. Sim, todo mundo mas faz. Antigamente, assim, os caras iam para fazer Era o repórter de rede, né? Era o repórter de rede. Então, às vezes, os caras ficavam o dia inteiro na penitenciária. E eu ia lá e gravava só a passagem. Sabe, o cara que gravou e tal. Então, você usa até a apuração que o colega fez, assim. Tudo, toda aquela glória. Tudo. E aí a gente ia que parecia o Jornal Nacional, matéria da Adriana Spinelli, enfim, era com todos. E aí muda-se essa rotina hoje, né? Mas era muito difícil também você ser aceita para ser repórter do Jornal Nacional. Porque era uma época que apresentava o Jornal Nacional, meu amor. Dá licença. Cid Moreira e Sérgio Chapelin, tá? Eu tenho vários VTs meus deles falando, e agora uma reportagem com a Adriana Spinelli. Quem tem isso? Quem tem isso? A mamãe aqui tem, velho. Então, eu tenho um canal no YouTube, mas que eu não mexo, eu não bato. Eu botei alguns vídeos, aqui a Adriana Spinelli, entra lá que tem esses vídeos todos. Então, vamos divulgar. Eu já curti, mas eu nem mexo neles, tem tudo errado lá, enfim, eu nem ligo para isso. Então era isso. Então eu fui, eu já me pedi o que você queria. Era o Alterosa Esporte. Esporte, do cara, porquê só que você foi pro Aí eu saí da clássico, Globo. né? Aqui os meninos já estão. O que ela Então tá? nada, fica todo mundo Então, piratão, não, eu tô adorando. Tá maravilhoso. A adrenalina de quem tá vendo esse caso agora tá assim, pô, que do caralho essa mulher, o negócio é muito bom. Falo pra diabo. Eu tô puto que meu cabelo tá com os tirinhos. Tá linda, bom? tá linda. Cabelinho branco, bonitinho. Aí, então, aí eu resolvi sair, eu pedi demissão da Globo. Eu que pedi, já grávida do Pedro. E aí a Nereide, na época, falou comigo, você tá doido, você vai ganhar neném, espera, tá, papapá. Nada contra a Globo, mas eu achei que eu precisava. Enfim, aí eu ganho o Pedro,
e fiquei, naquela época, só 3 meses de licença maternidade, e aí eu falei, Nereide, eu quero sair. Né? Liguei para ela, não, vou te dar mais um mês de férias. Aí ela, não, você está com depressão pós-parto. E aí eu acabei ficando quase 6 meses. Não, eu vou te dar uma férias prêmio. E aí eu voltava, Nereide, eu quero sair. Não é possível, agora eu já te dei tudo. Agora... E aí eu falei, não é por nada, é um desafio meu. Então eu fiquei assim, uns 5, 6 meses de licença. E eu saí, aí no mesmo dia que eu pedi demissão, acho que 2 dias depois, o Leopoldo Siqueira me ligou. É verdade, você pediu demissão da Globo, você com neném novo e tal? Eu falei, Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, eu tenho que amamentar, o Pedro nasceu prematuro também teve um problema. Eu tinha perdido um bebê, uma gravidez anterior, entre a Mariana e o Pedro, que foi muito triste, muito traumático. Então o Pedro, quando começa a dar sinais também, eu fiquei muito apreensiva, então eu já falei com o PC, olha, quando ele nasceu de 8 meses, quase nasceu de 7, eu já fiquei com medo de eu perder ele, então eu falei, nossa, eu quero amamentar, e o médico falou comigo, o Pedro, você tem que amamentar demais, para ele, como diz meu pai, né? Meu pai fala, vamos ver se ele vinga. Vingou, graças a Deus. E aí, para amamentar, e na Globo era difícil, você tem que viajar, fazer jogos e tal. Então, aí, quando eu contei para o Leopoldo, falei, Leopoldo, o Pedro precisa amamentar muito, não tem hora, barará. Contei essa novela toda, e o Leopoldo falou, não, por mim, tá combinado. Eu morava aqui em Santa Efigênia, a Alterosa era aqui na Cista Sobriano. Ele falou, vamos fazer o seguinte, você pode amamentar o dia e a hora que você quiser. Você vai fazer a matéria, volta. Se a matéria tiver... Eu falei, aí já me interessou, né? Então eu vou para a Alterosa e realmente com todo esse respeito que a Alterosa deu. A Globo era mais difícil, não vou dizer que não deu isso, que era o tamanho de empresas também da época, era tudo difícil. Enfim, me interessou também o projeto. E aí lá eu começo com o Alterosa Esporte. E lá é que eu começo a fazer minhas palhaçada. Porque até então na Globo eu pedia muito para fazer meus erros de gravações, as bobagens que eu brincava, meu jeito de expor. Não pode. Não cabia naquela época. Não cabia naquela época. Não pode, para vocês terem uma ideia, eu fiquei grávida da Mariana e eu apresentava o Globo Esporte, eles foram diminuindo, eu sempre não aparecia a barriga. Nossa. Tem um dia que eu estava desse tamanho, com os narizes desse tamanho, a beiça desse tamanho, e uma barriga desse tamanho, mas ninguém sabia. E o busto desse tamanho. Eles ligaram lá pra Globo. Essa menina tá bebendo demais, tá com a cara inchada. Sacanagem, né? Porque não abria pra mostrar. Hoje a Aline mostra a barriga com a maior felicidade, coisa linda. Gente, homem, a gente não podia usar óculos, homem não podia usar barba. Então, assim, a mulher, né, era unha tinha um padrão, discreta. Então, na minha época, uma mulher grávida não podia aparecer. O que se falava lá na Globo, a sua vida particular não interessa a ninguém. Ninguém precisa saber se você está grávida ou não está grávida. Então, eu ia fechando, eu falei, o dia que ligou isso foi a Cristiane Ladeira que atendeu, uma amiga minha que trabalha na Globo até hoje, está em São Paulo, e a Cris veio para mim, contou, falou, não, dona, ela está grávida. Coitada, desculpa, eu achei que ela está bebendo, que ela está bochecha, ela está... Olha que diabo. Aí... Tomou muito golo. Enfim, eu falei, eu até gosto de uma cervejinha mesmo, né, com todo respeito, mas eram outros tempos. E eu pedi muito na Globo para fazer esse tipo de matéria e não cabia. Não pode. Quando eu vou para Alterosa e começo a fazer essas palhaçadas lá, o negócio vai pegando, o Leopoldo entra, o formato do programa permite, né, esse tipo de brincadeira. Na verdade, chama isso, né? Chama. Tanto é que o Gol Contra, eles me chamam até hoje, rainha do Gol Contra. Vira e mexe, eu errava o nome do jogador, eu brincava, eu errava na passagem. E aí a gente começa a fazer aqueles compilados, e aí a turma ficava esperando sábado para ver as bobagens, as palhaçadas. Então eu fico de lá. Então foi bom demais. Só que também chegou um tempo que eu não tinha mais o que fazer. Até o dia que chegaram para mim e falaram assim, poxa, hoje você fez o treino, voltou e não tem uma palhaçada sua. Aí eu vi que eu estava virando humorista e deixando de ser jornalista. Aí não me interessava, porque eu estava gostoso do jeito que eu estava fazendo. Jornalista com a pitada de humor, com leveza, com alegria, com brincadeira e tal. Mas o sangue, a veia é jornalista. Então, quando começaram a me cobrar que eu fazia um treino normal e voltava, mas sua matéria hoje foi o treino, o Atlético jogou e tal, fulano está machucado.
Mas por quê? Porque não tinha, não teve esse ambiente, eu não forçava, exceto matérias produzidas, que é lógico, a gente parava, pensava, produzia, as brincadeiras. Mas no dia a dia, eu tinha sacada, eu ficava olhando, eu vi um treino, eu vi uma sacada. Aí eu falava, esquece ali, o Carlinhos foi meu. Aí, diferentemente do começo, lá com o seu Hernando Andrade, você já entendia de futebol, já entendia do jogo. Eu aprendi, eu estudei tática. muito, tá, Sim, gente? claro. Aquilo ali do PC, isso aqui, foi na primeira semana, tá? Aí eu começo a estudar, aí eu começo a acompanhar, eu começo a ir aos jogos todos com o PC, da onde vem a minha atleticanidade, né? Que o PC é atleticano, a família de atleticano, e aí ele começa a me levar nos jogos, falou, vamos pra massa, você vai ver. E aí eu já nasci atleticana, por causa do Atlético Clube de São João del Rei, que era o nome, as cores, meu avô, então, lá do Atlético. Quando eu vou, aí o PC mesmo já fala, né? Você já é atleticana lá do Atlético, vem cá que eu vou te mostrar aqui o que é time, o que é a massa, o que é... Aí eu fico encantada e dali eu vou. E sempre fui, nunca escondi, sempre trabalhei, o povo do Cruzeiro sempre soube, do América sempre soube, não sei aonde sempre soube. E aí eu começo, então, a fazer. Mas aí eu vou fazendo esse tipo de matéria e vai dando certo, aí eu fico muito bem. Mas você tá falando do Carlinhos aqui, eu te cortei. O Carlinhos, Preguicinha. que era o Preguicinha. Grande amigo nosso, grande brother. Foi 4 anos, meu cinegrafista lá do fizemos altas viagens, altas matérias. Um beijo para ele também. Carlinhos tá sumidinho, velho. De vez em quando eu encontro com ele, né? Carlinhos mora aqui. E depois, mas também me cansou aquilo, quando começa a me cobrar. Você não fez humor, você não falou, não, eu não sou humorista, eu sou jornalista. Aí eu falei, Carlinhos, Carlinhos, não vamos ter que separar, esse negócio não vai rolar, não. E aí eu fui pra Band, aí eu fui ser. Era o. Ai, me ajuda. Não vou lembrar, não. Mas quem me chamou foi o que era da Band Nacional, que. Não era o Peninha, não. Não foi daqui, não. E aí ele era da Globo, foi pra Band. Depois ele adoeceu também, tô vendo ele aqui, mas não vou lembrar. Tadinho, com falta de respeito. E aí ele me chama para ser repórter da Band, do Jornal da Band. Aí eu fui para a Band, fico lá. Jornalista geral. Jornalista geral. Da Band eu fui para a PSN, fiquei também um pouco tempo, também aí não gostei. Como que foi essa experiência na PSN? Foi o Paulo Echevarria, que ele estava lá. O Rogério também estava lá nessa época? Tava? O Rogério era narrador, você era repórter de campo? Eu era repórter daqui. Mas aí foi o Paulo Echevarria, que é jornalista, ele que estava lá em Miami, e ele que me chamou para ser correspondente. Você ficou BH. Porque o Rogério ficou em Miami. morava em Miami também. Miami. E o Paulo também em Miami. E eu era repórter aqui, do Atlético Cruzeiro do América. E aí eu fiquei pouco tempo, não achei que estava legal, enfim. Perfil diferente. Aí eu fui para uma amiga minha, Maria Amélia, que professora. Jornalista da Globo. Maria Amélia Ávila, ela me... Lá na Band, eu trabalhava com ela, tinha trabalhado na Globo, e ela fala comigo, tem uma vaga na TV Justiça. Aí eu, Justiça? Porra, eu saí da Globo porque eu fazia matéria de crime, economia, política, você quer que eu caia na Justiça com esse perfil? Ela, não, mas eles pagam legal, é freelancer, uma vez por semana, você com o neném novo, o Pedro já estava com 1 ano e pouco, 2 anos, 3 anos, sei lá e tal. Aí eu falei assim, então eu vou ver isso aí. E me dei super bem. Alguém precisa me estudar para avaliar como que eu falo que hoje eu transito assim, entre o mundo do judiciário, que eu adoro trabalhar e fazer, e o esporte. Então eu brinco que eu fui secretária de comunicação do TRT, que eu amo de paixão, durante 4, 5 anos, e fui para o Atlético. Eu estava no Atlético, o TRT me chamou há pouco tempo, eu fiquei ali há 4 anos. O Atlético agora me chamou, eu voltei. Então eu falo, gente, adoro trabalhar com desembargador e jogador. Mundos completamente diferentes, de postura, de conteúdo, de tudo, gente. Então, e eu adoro trabalhar. Então, se criarem a TV STJD, Adriana Spinelli vai ser a chefe. Ué, eu já está criada? Não? Já abriu aí do Ministério Público, né? A Laura está lá, de vez em quando eu vejo e tal, eu acompanho. Aí fui para a TV Justiça, da TV Justiça eu fui ser secretária de comunicação, porque também me cansou muito o esporte, que eu também não saía daquilo. Aí eu voltei para o Atlético, fui fazer TV Galo Premier, aí eu cansei e voltei. Aí fui para o TRT, agora eu voltei de novo e vamos tocando o barco aí. Eu até tenho uma curiosidade, Adriana, em relação agora à TV Galo, né? Porque a gente está falando... Galo TV, né? Em relação à produção de conteúdo, né? Porque você esteve do lado de lá, né? Da imprensa tradicional, digamos assim, e agora é um conteúdo pensado exclusivamente para o torcedor do Atlético. E entra uma
questão que a mim, eu sempre que tenho a oportunidade de conversar com quem está dentro do clube, eu pergunto, porque também o conteúdo passa pelo momento, né? Porque quando tá tudo indo bem em campo, as pessoas consomem tudo, elas querem tudo, mas quando você faz uma coisinha... consegue produzir tudo. Quando você faz uma coisinha diferente ali no treino, hoje eu vou mostrar os meninos aqui jogando um ping-pong e a fase não tá boa, os comentários são, tem que treinar, tem que jogar bola, tem que jogar ping-pong, não, etc. Ou seja, não dá para poder ter a mesma balança, a mesma pegada, né? É o que eu falo, a TV institucional, a TV de clube é completamente diferente, né, de tudo que eu já passei, né? Porque aquele negócio, você atira pedra e depois você é telhado de vidro. Então é uma TV de uma instituição, de um clube da grandeza do Atlético, que se você tem 9 milhões, 10 milhões de torcedores, né, a sua audiência, fora a imprensa, né, que se você der uma batatada, vem em cima da gente. Então, tudo que você publica são olhos e ouvidos atentos. Então, é uma experiência muito legal. Mas é um exercício, né, que você tem que fazer e ter esse feeling, exatamente, para ver o que você vai pegar, o que você pode produzir. Se a fase está boa, é ótimo, você vai adiante. Se não, você tem que saber recuar. Nós já estamos, por exemplo, nessa fase agora que o André Lamonier, que é o nosso diretor de comunicação, o André que me trouxe lá, né, do Atlético, o André já está cobrando, fala, vai vir Copa do Mundo, vai vir férias. Que conteúdo que nós vamos ter aí? Produzir conteúdo. Cadê os conteúdos? Nós temos que ter conteúdo. Então, assim, a gente já pensa com muita antecedência. Então, a fase não é legal nesse momento. Então, é difícil você produzir. Mas a gente tem que ter. Então, a gente já está fazendo reunião hoje. Já pensamos alguns conteúdos, que eu não posso falar. Mas já aquele spoiler. Não só dá. um pra gente. Eu não tem um aqui que eu não contei nem para o André ainda, coitado. Eu tenho que chegar... Tem que apresentar para ele. Primeiro apresentar para ver se ele aprova. Porque tudo a gente tem uma hierarquia, evidentemente, né? A gente, da Galo TV... Olha aqui, Lamonier, primeira mão no Bora pra Resenha. Vai rolar, ó. Aí o André fala assim, agora você rola aí no podcast, vê se tem lugar aí pra você. Agora você volta pra TV Justiça lá. Vai pra TV Justiça. Então, assim, a gente reúne primeiro a equipe, né? Senta, faz aquelas reuniões de pauta. A gente tá fazendo isso, porque vira e mexe o André tá. Cadê o conteúdo aí? Cadê? Vamos pegar. E aí depois eu apresento, a gente faz uma lista do que a gente discute com ele o que pode ir, o que pode avançar, o que não pode, as dificuldades. Então, isso é um exercício exatamente, aí vale da experiência, porque a nossa equipe também lá é muito jovem, né? E eu imagino que o André me levou até exatamente por isso, para ter uma pessoa ali no comando para ter essa dosagem do equilíbrio. O jovem é muito bom, adoro trabalhar com os meninos lá, mas eles vêm cheios de criatividade, cheios de coisa e tal. E a gente entra com a experiência exatamente. Olha, isso aqui a gente até pode... que dá, aqui não dá, isso aqui não dá. E a gente explica por quê. Vocês são quantos lá hoje? Na TV? Na TV nós somos uns 9? Uns 10, eu acho, né? Uns 10 na TV. Porque é cinegrafista, editor de texto, repórter. Então, acho que nós somos 9 ou 10, né? Uma turma bem boa. Você falando aí, quando terminar os campeonatos, né, o Atlético tem um atrativo muito grande, né? Que é a arena, né? A arena é algo que causa muito interesse. Tem, claro. Era isso que eu ia falar com o André. Tu para de avacalhar o negócio. Não, nem sei. Agora vai falar que a ideia foi sua. Palhaço. O cara. Não foi não, André. Fui nossa aqui da nossa equipe. Nós aqui, mas é algo que... O cara tá querendo pegar o lugar lá. Mas é um negócio que traz muito atrativo. Não, mas então, lógico. vocês tendo essas coisas assim também, dá um pouco que uma aliviada também. Dá, mas você sabe que o povo quer ver jogador. Né? Tudo da Arena é ótimo, é maravilhoso, é bonito. Nós vamos fazer conteúdos especiais da Arena, óbvio. Não, mas isso o André já está sabendo, já está liberado. Não foi eu também. Não. Mas isso aí já está. O André já anunciou, já falou até outro dia também. Nós estamos pensando também no podcast. Então, assim, isso aí ele mesmo falou. Convida o Bora pra Resenha. Convida a Hã? gente do Bora pra Resenha. Claro, aí... Nós três lá. O primeiro. Enfim, então, as coisas são bem. Então, é isso. A gente tem que ter o bom senso, a experiência e dosar com a juventude a criatividade que vem, a coisa, e a gente vai botando o trilho direitinho para a gente não errar a mão, porque o mais difícil, e não é fácil ser uma comunicação institucional. Eu adoro quando
chego num bar, uns amigos. Bom, lá em casa eu não tenho problema, porque a primeira coisa que eu nunca posso abrir a boca é na minha casa, óbvio. Porque eu tenho 2 jornalistas. Então, da minha boca, nunca ninguém vai saber, evidentemente, nada, porque eu trabalho num cargo de confiança. Primeiro, pelo meu profissionalismo, pela minha ética e por toda a minha história. Segundo, pela deles também, que é óbvio. E terceiro, pelo óbvio, né, gente? Vou vazar uma notícia, óbvio que isso não existe. Então, não existe. Segundo, por PC, que é um torcedor, ele sempre fala comigo assim, quando eu chego de jogo, de reunião, ele fala assim, eu não quero saber de nada. Eu quero saber só de torcedor. O que eu estou ouvindo na Itatiaia, não sei. Não me conte nada. É mesmo, ele não gosta. Então eu não chego em casa e vou, teve isso, teve aquele. É meu trabalho, eu chego, oi, bom dia, boa tarde, parará, parará. Então a gente já criou esse hábito que a gente tem que ter em casa. Então ele ouve, ele fala lá. E eu fico pé da vida quando os amigos que não sabem falam, eu chego no jogo, o PC está fazendo um churrasquinho, me conta aí, como é que foi? Teve lá. Aí eu falo, vocês querem que eu chegue, conta aqui agora. Peraí que eu vou contar para vocês. Gente. Não tem isso. Por favor, né? Você que está lá dentro. Essa frase é dureza. Ô, bicho, você me engasgou a desculpa. Deixa eu falar com vocês, não falem isso com colegas seus jornalistas. Não fale, você que está lá dentro, você não é nem que é amigo só do no Adriano. futebol, né? Que é amigo Você do está Adriano. trabalhando Eu não vou te contar. Você está trabalhando lá no tribunal, audiência. Tinha audiência que tem horas que fecha a audiência, ela fica privada, né? Ela fica segredo de justiça. Você está lá dentro porque você tem acesso. Eu tô lá porque... Aí os caras... E aí, o que falou? Eu falei, velho, então deixa eu te contar. Poxa Nossa vida, senhora, velho. falta de o famoso sensibilidade. Por que o Atlético tá assim? Se eu soubesse, Tava tava fácil. fácil. Eu mesmo arrumava um jeito de prestar consultoria. Se eu soubesse, eu era diretor de futebol, eu estava no lugar do Rodrigo Caetano e ganhava R$1,5 milhão, né? Não estava aqui, porra. Mas é natural. Na rua as pessoas fazem isso, né? É claro, isso é uma brincadeira, mas Mas na rua é normal. Agora, entre jornalistas, entre coisa, não, me poupa. porque é o que eu costumo brincar, não sei se você tem essa sensação também, né, Adriana, que o que é o lazer das pessoas, que é curtir o futebol, Exatamente. o tempo É o todo pra trabalho. gente é trabalho. Trabalho. Então, quando a gente chega e a pessoa pergunta de futebol pra gente, é como se eu estivesse trabalhando tudo de novo. Eu tenho essa impressão. Eu assim. já criei esse hábito, meus amigos já sabem, nem perguntam, já também. falam, porque... Eu já dou a falar, não, gente, pelo amor de Deus, vamos falar disso, não, que eu tô Falar de cansada, novela? outra coisa, Vamos falar de novela, Vou falar, cinema. Pantanal, tá Pantanal, Pantanal, a caramba, Juma, novela. o bicho tá pegando. Cides e a Juma. E a Eu transformação? assisto, eu transformação. sei, não pega E hoje referência. eu aqui, perdendo Pantanal. Pantanal. Tem que pedir o PC pra gravar, pede o PC Não, pra vai pro gravar. Globo PC não tá atendendo a ligação urgente, vai gravar novela pra Adriana, cara. pô. Ô, PC. Eu tô mais preocupada eu com ele. Não, agora ele respondeu. Eu mandei às 20h39, ele respondeu 21h01. Que foi? Ele é a paz em pessoa, por isso dá certo casamento, né? Que eu sou a 1000 por hora e ele é mais tranquilo. André, eu queria saber de você, como que você vê o jornalismo esportivo hoje? Te atrai alguma coisa que passa por aquilo que você passou? Como que você vê essa evolução? Muito, eu acho muito bacana. Eu só não gosto, e nunca gostei, quando o jornalista extrapola demais. Quer ser a notícia? Ou quer ser a notícia, ou perde, né? O equilíbrio eu acho legal a brincadeira, mas eu não gosto quando é assim, sabe? Deixa eu ver como é que eu explico. Tem muita gente que fala, eu quero fazer jornalismo, já quero ir para televisão porque eu quero, sabe? Porque eu já quero ser celebridade, eu quero aparecer. Aí eu não gosto disso, não acho, né? Eu sou o contrário. Eu acho que o jornalista, a minha escola foi de fazer rádio. Tanto é que lá em casa eu até falei com os meninos, gente, tiver oportunidade, faz rádio, depois vocês vão aprimorando o texto, tal, vão para televisão. A televisão é mais pesado, é mais hard news, ela atinge, né? Enfim. Mas eu acho interessante, eu gosto da evolução, gosto da internet. Acho que essas coisas todas têm um lado bom, tem um lado ruim. Acho que precisa realmente regular, acho que precisa ter regras. Você, quando o carro começou, as pessoas teve que se criar regras, né? O carro para no sinal vermelho, no amarelo, as pessoas passam pela direita, a outra vem pela esquerda. No começo era o carro andando e passando no meio da cabeça, que é esse Fordinho, não era isso? Igual Bagdad, aquele vídeo você vai para cá, vai para lá. Então quando você começa a transitar neste ambiente, né? Você vai criando regras. Eu acho que a internet é a mesma coisa. Um fala, o outro coisa, o outro xinga, o outro... Alto lá, peraí, isso aqui você está extrapolando, isso aqui é crime, isso aqui você não pode, isso aqui você tem que provar quando você está falando de uma pessoa. Eu acho sim, eu acho que essas coisas têm que ser... Mas adoro a internet, não a vejo como uma grande vilã, mas eu acho sim que tem que ser... Acho que a comunicação também tem que passar por uma regulamentação e jamais censura, não, jamais...
Imagina, isso nem vou comentar uma coisa dessa. É entender que as coisas têm que ter parâmetros, tem que ter regras, tem que ter respeito, né? Para você saber até onde você vai comigo, até onde eu vou. E assim, mas eu curto, eu acho bem bacana o jornalismo hoje. Mas eu gosto é quando vem o jornalismo da alma, né? Como a nossa Lohane aí, quando vem, né? Como dos meus filhos, como de muitos amigos deles, como de muitos jovens que eu acompanho, como de muitos lá na assessoria do Atlético. A gente tem menino lá de 22, 23, 24, 25, 26 anos, e com o sangue de jornalista. Aí sim, sabe, né? Eu quero aparecer. Isso eu já não quer gosto. fazer jornalismo. Quero fazer jornalismo. Então, o jornalista é fácil, a passagem não deu para aparecer azar, o que vale a matéria. Eu brinco muito lá com eles, às vezes a gente rouba a passagem, né? Que é quando o repórter. Sim. E aí não tem problema, que aí eu falo, gente, matéria boa é matéria que vai pro ar, né? Como o professor dizia, professor lá da TV. Também chegou a trabalhar com você, ué. O professor Ovimar? Ovimar Vieira. Pejoteira? Pejoteira. O Ovimar, Ovimar, ia falar... Isso. Matéria boa é que entra. É, Titi. Matéria boa é que entra. Eu falava, não era nem assim, não era assim. Ele tinha umas tiradas muito boas, tinha aquele engarrafamento para ir para as do Galo, assim, ele pegava uns desvios ali pelo São Benedito, aí vou pegar um overlap aqui e sair na frente. E aí a escala do outro dia, por exemplo, como é que vai trabalhar amanhã, professor? O bid lá não saiu ainda, não. Não saiu a escala chamava de bid. Saudoso Alvimar, que também nos deixou aí o ano passado, uma perda. Mas eu acho que é uma turma sensacional, né? A gente tem a tendência sempre falar que a turma da gente é melhor, né? Mas é uma experiência legal. Mas eu gosto muito de trabalhar com jovens, isso aí tá me dando eu já fico cheio de ideias. Energia? É uma energia. Super energia, né? Porque você eles têm que... Agora é o contrário, eles têm que falar, calma, porque às vezes até eles vêm e falam, você está pensando em ideia? Eu falei, vamos embora, por que não gravou isso hoje? Aí eles falam, calma, não é assim não. Eu falei, não, por que você já fez com o negócio tão para mim? Então já vamos fazer. Aí às vezes eles têm que ficar, calma, a gente tem que pensar a vinheta, a gente tem que pensar, não sei o que. Eu falei, então vamos, já era para ter chegado aqui comigo com a vinheta, com o trem, já para gravar. Aí eles me disseram, nossa senhora, a gente para apresentar os negócios para a Adriana. Hoje mesmo, o produtor, que é um cara sensacional, todos são, mas o João Aires é um produtor que trabalha muito comigo, né, que fica meu braço direito, que é o produtor da Galo TV. É um cara de São Paulo e veio para cá e já estava aqui quando eu vim. Enfim, tem um filho, ele tem a alma de jornalista e de produtor de TV. Hoje mesmo ele foi me apresentar um projeto. Quando ele me apresentou, eu falei, tá, já tá bonito, escrito, tudo feito para eu levar para o André. Aí ele falou assim, calma, que eu primeiro vim apresentar para você, conversar com você. Aí, hoje mesmo, já cobrei ele. Falei, meu filho, então me entrega amanhã que eu já vou falar com o André isso aí já rapidinho. Então, eu sou muito também... Porque se o cara chegou no negócio da bomba e já escreveu aquilo tudo... Exatamente. E acontece, né? Porque às vezes a gente fala, não, velho, isso aí não vai dar, vamos pensar melhor. Ou então eu já sei de outras coisas. Fala, cara, isso aí... né? Porque o comandar também na instituição também, né? É assim, você tem níveis que você ouve uma coisa, sabe outra. Então, às vezes, ele chega com uma coisa comigo e fala, não precisa nem mexer com isso, porque isso aí não vai, porque eu já estava ali, eu ouvi isso, eu já sei aquilo. Aí ele mesmo hoje falou, eu estava te apresentando. Depois, agora eu vou para frente. Mas é isso. Rodrigo, agora te perguntando ainda uma questão a respeito do Atlético. Como que é trabalhar hoje com um dos maiores ídolos da torcida do Atlético na história, que é o Hulk? Como é o Hulk? Olha, todo mundo tem essa curiosidade. Hoje a gente não vive mais no CT. Você convive com ele, você já vivenciou vários momentos nessa história maravilhosa que ele tem. Como é o Hulk? Ele é um amor. Bom, primeiro que eu vou muito pouco ao CT. Primeiro por causa da Covid, então o CT ainda está fechado, né? Também evita-se... por causa de segurança, de todos, né? Não só dos atletas, mas de todos, funcionários e tal. Então, a gente evita ficar indo muita gente. Mas posso, evidentemente, que vou, e quando tem matéria especial, ou alguma coisa que eu quero conversar lá, alguma produção especial que a gente precisa fazer, e que precisa conversar com o Caetano, após a aprovação do André, enfim, né? Então, é óbvio que eu vou lá. Mas eu não vou todo dia. Eu não vou todo dia. Mas o que eu tenho e que vejo e que acompanho, a primeira coisa que eu acho lindo é que ele me chama de senhora. Eu já falei com ele, não precisa, eu acho que meus cabelinhos brancos, né? Então ele sempre vai, como vai, senhora? Bom dia, senhora. Mas o pouco que eu convivo assim, com ele é muito, extremamente, é o que ele é, de fato.
extremamente educado, parece um menino muito simpático com todos. É exatamente aquilo, gente. Não é, fica parecendo que a gente está querendo, cara, mas não é, ele é isso. Outro dia eu estava na sala lá, que tem uma salinha lá de jornalistas, estava eu, Cássio, Guilherme, acho que o Pedro Souza, o fotógrafo, e ele entrou e foi mexer alguma coisa com os meninos, não viu que eu estava sentado no sofá. Nossa, mas ele não falou nada demais, assim, mas ele brincou, falou alguma coisa. E aí ele virou para mim, não sabia que a senhora estava aí, me desculpa. Soltou meio palavrão e já pediu desculpa. Uma coisinha assim, um cabelinho, sabe? Eu acho que também não é o padrão dele, não. Aí o Cássio brincou e falou assim, meu filho, você não tem noção do que a Adriana Spinelli fala, você teria vergonha de falar com ela. Aí eu falei, que isso, Cássio? Aí ele, mas ele, senhora, né? A senhora me desculpa. Aí eu falei, não precisa não, pode. Então ele é um amor, ele é aquilo mesmo, ele não é cena, não é encenação, um cara muito simpático, muito educado, muito humilde, muito simples. Eu vejo lá, quando ele vai cumprimentando todo mundo, o porteiro, o jardineiro, velho, beleza, tal, brinca, pergunta. Ele de fato, ele é o Hulk que todo mundo acompanha ele nas redes sociais. É um grande engano a gente achar que o cara só é ídolo pelo que ele faz dentro de campo. Vai muito do jeito que ele trata o torcedor, que ele trata o funcionário do clube, que ele trata o jornalista. E o Hulk mostra isso o tempo todo. Eu sou cruzeirense, eu tenho uma grande admiração pelo Hulk, por tudo que ele nunca cria caso com o rival. Ele sempre está com o torcedor do Atlético, pega as crianças no colo e trata bem idoso. Quando ele não joga, cara, ele fica na cabine do lado da nossa, o camarote da o respeito com esse... Quantas vezes eu chego e falo com ele, a gente chama, né? Fala, Hulk, tá cheio de criança, tá cheio de coisa. Ele fala, criança, pede para esperar aí 2 minutinhos só. Gente, às vezes o jogo nem terminou, ele já levanta, onde que tá, Adriana? Aí eu falo, tá ali, é só abrir a porta. Aí ele abre, o último jogo, né? Tava lotado. Ele ficou, tirou foto, tirou coisa. Aí eu até puxei ele um pouquinho, a turma do lado. Aí eu falei, a turma, ele fica até incomodado de não poder atender todo mundo. Aí a gente falou, vai começar o segundo tempo. Aí ele pediu desculpa. Mas isso não precisa eu falar, não. As pessoas que estavam lá viram e falavam, gente, que cara encantador. Está aqui há 2 anos só e mostra um respeito imenso pela história do clube, pelos ídolos do clube. Essa história com o Reinaldo mesmo, do jogo com o Fluminense. Sensacional, Então, né? assim, não é só o que o cara faz dentro de campo. Mas eu acho que ele mostra isso tudo e é o depoimento e a coisa. Mas é muito bom, né? Não seja como for também, né? Com a gente é muito bom você também estar no seu dia a dia do seu trabalho e trabalhar com alguém com respeito, com essa coisa de solidariedade. Uma pessoa do bem, bacana, né? Isso Sim, é bom. Isso totalmente. Rodrigo, mais uma outra coisinha. E agora falando do esporte em geral, do estádio em geral, você convive muito. Na partida que o Brasil venceu a Tunísia por 5-1, aconteceu um ato de racismo, que um torcedor da Tunísia mandou uma banana dentro do gramado na hora que o Richarlison estava comemorando o jogo. E o Tite, na entrevista coletiva, ele pegou e falou assim, as pessoas têm que entender que no estádio não se pode tudo. A gente que vive tanto tempo no estádio, passou da hora das pessoas entenderem a respeito disso. Como que você vê cada vez mais as pessoas mais inflamadas? O que está acontecendo? Mas eu estou te falando, eu não sei o que está acontecendo com a humanidade, né? Que é o racismo, que é a homofobia, parece que quanto mais você fala, mais as pessoas, a violência, a agressão a uma mulher, quanto mais se denuncia, parece que mais se cria coragem de um canalha, de um covarde fazer uma coisa. Não é com mulher, é com todos, né? Com o ser humano. Tem homens, né? A maioria que espancam, que matam. Então, eu, sinceramente, eu piro minha cabeça aí. Acho, não só no estádio, mas acho do ser humano. Fico muito triste, porque não é o mundo que nenhum de nós quer para ninguém. Eu não fui criada assim. Não é o mundo que eu quero para os meus filhos, para os meus netos, para quem estiver aí. Eu fico extremamente indignada, extremamente puta da vida com esse tipo de coisa acontecer. E eu, sinceramente, não sei o que está acontecendo. Que estímulo é esse que as pessoas estão tendo de agredir a outra com todas essas... com a xenofobia, com todas essas fobias que o ser humano está tirando do esgoto, das entranhas das ratazanas, e estão achando bonito. A gente tem que voltar com essa corja toda para onde eles nunca deveriam ter saído. Eu acho que estão dando espaço, estão dando rachaduras, e esses males vão saindo. Eu acho que passou da hora, não só no estádio, mas no convívio diário, com a família, com o ser humano, num bar, no trânsito.
com a mulher, com o homem, com a criança, com o idoso. Com o idoso. Sabe? Está na hora da gente botando um basta e botando esse pé de novo nessa tampa desse túmulo e jogar esse povo aonde nunca deveriam ter saído. E na minha cabeça, eu acho que é um estímulo por tudo que vocês, evidentemente, sabem que acontece. Há pessoas que estimulam, há exemplos, pessoas em comandos, em autocomandos, porque já dizia Confúcio, o exército tem a cara do seu general. Então, se eu, Adriana Spinelli, lá no Atlético, começo a ter esse tipo de comportamento com meus companheiros, com as minhas companheiras, isso dá a eles o direito de... minha chefaz, é a hierarquia, é o exemplo. E nós, infelizmente, nós temos péssimos exemplos de pessoas que estão em cargos importantes e que, olha, se o Antônio, a Maria e o Zé fazem, eu também posso fazer. Então, eu fico triste com isso. Acho que é hora de parar com isso, né? Da gente voltar, que as famílias, de fato, falem de amor, de educação, de respeito, de educação, de arma, de escolinha. Ao invés de arma, é livrinho, né? Que aí eu acho que as pessoas, você forma de novo esse conjunto de ser humano bacana, que é o que a gente sempre quer e que espera. Eu, como mãe, como mulher, eu sempre torço por isso. Eu criei um homem e uma mulher na minha casa, né? E criei muito bem, graças a eu e o PC, né? Óbvio. Criamos ambos com o mesmo respeito, com a mesma, né? É o que eu falo sempre com o Pedro, falo com a Mariana. Se vocês não se respeitarem, a criação, como irmãos, como seres humanos, que vocês vão ser lá na rua, com seus colegas no jardim de infância, na escola? E acho que eles seguiram bem e espero que estejam também, tenho certeza que sim, com bons amigos que eles também têm, que eles estejam replicando essas coisas boas. Então, é isso que eu acho. Um mau exemplo gera, né? Gentileza gera gentileza, o mau exemplo gera o mau exemplo. Eu acredito no lado bom, não vamos falar do lado bem, não, porque o bem também já ficou com uma coisinha meio complicada, né? Adriana sempre pontual, sempre correta. Cirúrgica. Cirúrgica, certeira, né? Quando a gente pega... Eu sempre te vi como uma referência, cada vez a admiração só aumenta. Obrigado demais por ter você aqui. A gente já está chegando 8 horas na e nossa, 30 minutos. na nossa reta. A gente Deixa você pega o finalzinho do Pantanal. Na nossa reta Olha, cara, dá final, tempo ainda, propaganda e coisa. Tá. Então, tchau, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouquinho tá o podcast. Eu vou embora e... Igual final, é uma pessoa sensacional. Eu tô muito, mas muito feliz por ter recebido você aqui. Lohane, muito obrigado. Substituiu o Fusca assim, lá no alto. Muito melhor que ele. Fusca que lute. Muito melhor que ele. Aqui, ó. É a primeira de muitas, tá? Vamos te chamar outras vezes. Estou aguardando. Fica atenta no WhatsApp lá, fica espertinho. Marcão, mais uma vez, uma alegria gigantesca. Extremamente feliz. Adriana, figuraça. Assim, saiu melhor que encomenda. Foi muito bom. Eu tenho mais uma grande vantagem, viu? Deixa eu contar. Peraí, esse trem... Não, tô tranquilo. Nós estamos na Globo. Desliga sozinho, não. Tem que ligar, vai parar aí. Que trem, que é esse negócio? É que as minhas amigas, assim, o ciclo mais fechado, meu marido, enfim, eles falam assim, o melhor da Adriana é o seguinte, é que ela conta as histórias, ela repete, assim, a história é a mesma, né? Mas a encenação vai sendo diferente, né? Aí eu acrescento uma coisa, eu tiro uma outra e tal. Aí eu falo assim, mas eu... Mentira, evidentemente que nunca, né? Mas eu sempre cresço, igual eu falo, gente, isso aí que é a arte, né? De comunicar. De comunicar, né? De contar histórias, né? Isso por si só já pressupõe um programa número 2 com a Adriana Spinelli. Exatamente. Às vezes a gente contar uma reciclada em cada caso desse. Exatamente, né? Porque a gente tem que colocar tudo isso também, né? Claro. Porque é igual o Dudu. Dudu veio aqui, ficou aqui um tempão aqui. Aí depois, quando a gente desligou, ele pegou e falou assim: a gente não falou da banda. A banda é uma historiaça na vida dele. E você também, claro. Com certeza, tem um tanto de história, mas eu tenho certeza que todo mundo que está em casa, está acompanhando, está vendo por toda a mobilidade que tem, está curtindo, está gostando. Bom, porque as suas histórias são maravilhosas. Que bom, gente. Eu que agradeço, né? Posso falar? Claro, por favor. Você está aqui para isso. Coitado, quem está do lado leva, né? Além de tudo, tem o sangue italiano, né? Tem, os dois estão juntos aí. A mão fala. Primeiro, o pobre do fiscal fica
Meu beijo para você. Lohane, excelente, maravilhosa, e tenho muito orgulho, fiquei muito emocionada, de fato, muito feliz de saber que a gente é um cisquinho e o exemplo para que pessoas como você surjam e façam parte do jornalismo. Jornalismo que é um mecanismo, uma profissão maravilhosa, que eu amo, respeito, sem um mecanismo, sem o jornalismo não há democracia, não há respeito, não há... Mas eu falo jornalismo, não estou falando de blogueiro, de youtubers, nada contra o pessoal, cada um na sua, mas eu estou falando do jornalista como formação, como conhecimento. Sou a favor do diploma, da faculdade, como um espaço de cultura, de leitura, enfim, isso aí é outro programa, se você quiser falar sobre jornalismo. Sim. Fico muito feliz, fiquei muito emocionada, saber que eu pude ser uma luzinha, e aí vou passando bastão, né, galera? Exatamente. Essa turma que tem que ser a referência para outros, e aí a gente vai tocando. Isso é muito bacana. É isso, Obrigada, eu queria agradecer demais, foi sensacional, foi mesmo, foi muito bom, a gente se divertiu muito obrigada. E também aprendeu muito. Rimos muito E aprendeu muito. E Lohane também, muito obrigado, já é minha companheira de muitos e muitos anos, e foi um prazer ter você aqui, como o Eltinho disse. Primeiro de muitas, a porta está escancarada para você, minha filha. Estou aguardando convites, porque gosto demais daqui do projeto, né? Esses dias eu estava assistindo a resenha com o Cássio Arregui, as histórias que ele contou aqui, ele teve a oportunidade de me contar já no privado, né? E aí eu olhei para ele contando a história e falei, ele tá dando uma versão light disso aqui, light. Obviamente, a versão do capeta não vai, etc. Ou seja, e assim, até agradeço pelo convite, agradeço pela audiência. Bora pra resenha. O sobrenome da Adriana é Resenha, né? Porque assim, a convidada que casa realmente. Adriana Resenha Spinelli. Adriana Resenha. Mas vamos ver, porque agora também a gente tem com os filhos, né? O PC não liga, não. Ele já acostumou 35 anos de casado, já nem liga, 40 anos comigo. Mas aí, hoje, na hora de sair, o Pedro, mãe, olha lá o que você vai falar. Agora tem isso também, né? Fica tudo de olho na gente para ver. Falar nisso, beijão pro Pedro, pro PC e pra Mariana. Isso. Grande família, grande jornalista. Beijão pra todo mundo. Gente. Esperamos vocês aqui também. Brilhou. Pessoal, então quem chegou até aqui, senta o dedo lá no sininho lá para pegar, se inscrever com a gente. Segue a gente, se inscreve no canal. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, no TikTok. Tem danças do Marcão no nosso TikTok, que tá um sucesso total. É zoeira. Mas ainda vai fazer, eu vou insistir com isso. Mas, pessoal que chegou até aqui, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Vou aparecer no Família Dinossauro. Eu que agradeço. Obrigada a todos, obrigada a vocês. Beijo. Desculpa as brincadeiras. Que brincadeira. Mas tá tudo bom. Que venha mais. Beijo, pessoal. Bora pra resenha. Valeu.